Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prisma Talks. São espaços de muito conhecimento, insights, estratégias para alavancar a sua carreira profissional, mas também pessoal. Hoje vamos falar de um assunto que é muito pertinente, principalmente para as mulheres, né? Que a gente busca sempre a alta performance, mas nem sempre a gente consegue atingir. E bate flutuação, a gente fica mal, ansiosa, querendo produzir, e a gente precisa se respeitar também. E para isso eu trouxe uma convidada super especial aqui para falar sobre a questão das emoções, que ela é psicóloga. Então a gente vai bater um papo super gostoso, mas você que é homem também é de extrema importância você também entender, acolher essa mulher, né? Porque a gente sabe que a gente precisa entender o outro, se colocar no lugar do outro. E a gente, como mulher, é de extrema importância que vocês entendam a gente também, tá? Então, antes disso, eu preciso falar um pouquinho das marcas que estão aqui patrocinando a gente, né? Temos a Lipvinha Modas, né, que eu tô vestindo esse look incrível. Eles estão sempre indo nas tendências, agora né, nessa tendência de outono, né, tá vindo muito marrom. Então a gente tá vindo com os looks aí e a gente tá sempre postando um look para você lá no Instagram, para vocês verem o que a gente tem de novidade, de bonito, né, pra gente poder se vestir bem, né? E também tô vestindo os acessórios da Suzy Bijux, que também, assim, gente, é cada peça mais linda que a outra. Eu sempre falo aqui, porque realmente é de qualidade, é muito bem feito, durabilidade. Então, assim, vale super a pena o investimento. Então, assim, a loja é uma do lado da outra. Dá um pulinho lá se você mora em Niterói ou próximo de Niterói. Caso você não more em Niterói, você também tem a possibilidade de receber pelos correios e elas te atendem lá pelo WhatsApp, tranquilamente, tá? Então, não deixem de dar uma olhadinha no Instagram, tanto da Limpvinha Modas, tanto da Subzibijux, tá? E outro recadinho importante para você que é profissional da estética, tricologia, quer aprender um pouquinho mais, quer participar de treinamentos, mentorias, a gente tem o nosso Instituto Prisma, que vocês encontram prisma.instituto, e lá a gente dá várias mentorias de harmonização, de tricologia, e agora a gente está entrando também com a parte de saúde, né? Focado mais para a parte de saúde, tá? Então, dê uma olhada lá e se atualizem sempre. A gente sempre trazendo muitas novidades para vocês poderem crescer profissionalmente. E aí, agora eu vou apresentar a minha querida convidada. Ela é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia e fundadora da Psicoleve, aqui no centro de Niterói, né? Que é um espaço terapêutico integrado. Ela tem formações de extensão em psicopatologia, é terapeuta ABA e atua como perita judicial. Tem 8 anos de experiência clínica, trabalha no acompanhamento psicológico tanto de crianças quanto de adultos, tratando principalmente questões como ansiedade, TDAH, dificuldades emocionais no geral, dificuldades cognitivas, além de trabalhar com temas ligados à autoestima, foco e produtividade, que é o foco principal aqui do nosso podcast. A história dela com a psicologia é inspiradora. Ela se descobriu essa paixão pela profissão já adulta. Então, depois de um primeiro contato com os estudos sobre cérebro, emoções, comportamento, ela começou a se apaixonar pela área. Ela é de origem humilde, foi a primeira da família a conquistar graduação e pós-graduação e trilhou seu caminho com muita dedicação, amor à profissão e uma vontade real de transformar vidas, que sempre os profissionais que vêm aqui, eles têm realmente esse foco de transformar vidas. É por isso que eles trazem tanto conhecimento aqui para a gente nesse espaço, que é justamente para isso, para você se desenvolver. E hoje, através do seu trabalho, ela oferece um atendimento humanizado, acolhedor, de alta qualidade, unindo ciência, sensibilidade e responsabilidade profissional. Então, seja muito bem-vinda, Marluce. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui nesse momento tão especial, né? E de falar de algo tão particular do nosso universo feminino, né? Tão nosso e que nós mulheres precisamos respeitar,
muito, e os homens também devem, pelo menos, parar e entender e compreender um pouquinho como é que funcionam nossos ciclos, né? Apesar desse episódio ser destinado à saúde da mulher no geral, né? A gente também tem o público masculino que precisa também entender um pouquinho, né, Com gente? certeza. Você que é homem, fique aqui com a gente no episódio também para aprender desse universo feminino que tem muito o que explorar e vocês têm que aprender com a gente também, tá? Ver como que é as nossas dificuldades de ser mulher, tá? Sim. E é engraçado, assim, eu queria até comentar com você para a gente poder iniciar esse bate-papo, né? Algo meu mesmo, né? Eu gosto de falar sobre experiências minhas também no dia a dia e tal, né? E isso eu já tratei na terapia também, tá? Por isso que tá falando, tá elaborado, tá Já conversando, tá porque tá conversando. elaborado. Isso. E aí, assim, eu acredito muito que, pelo meu histórico, né, de sempre ter estudado muito, sempre ter me dedicado, querer construir uma carreira profissional, eu tinha comigo sabe aquela coisa assim, aquele calcanhar de Aquiles que incomodava? Porque a gente sabe que a mulher ela tem nossas oscilações hormonais, Sim. né? O ciclo menstrual é marcado por várias oscilações hormonais. E nem sempre a gente está bem. E aí é engraçado que é como se. Até a minha psicóloga na época falava assim: é como se eu quisesse negar o feminino, o meu feminino, porque eu queria ter alta performance como um homem. Porque, assim, não vou dizer assim como homem, porque a gente não tem como comparar. Mas, assim, eu digo mais porque o homem, ele trabalha, assim, de forma linear. A gente tem essas oscilações. Então, tem períodos que a gente não tá bem e tem outros que a gente tá super bem, tá querendo fazer tudo, tá super Sim. animada, né? E eu tinha muito essa ligação de achar que eu tinha já nascido 10 passos para trás do homem, né? E eu não sei se você vê isso muito no consultório, se tem mulheres que relatam isso, quanto que você percebe que essa questão hormonal tem impacto na vida da mulher, assim. Sim, sem dúvida. Inclusive, assim, fazendo uma comparação, né, que eu não acho nem bacana comparar muito com a questão do homem. A gente sabe que a gente é muito mais produtivo, isso é fato, né? Apesar dessas oscilações emocionais por conta do nosso hormônio, né, que o homem não tem esse tipo de hormônio dentro do corpo dele, a gente somos pessoas mais produtivas, somos produtivas, né? É o que a gente estava falando aqui, né, há pouco tempo. De 30 dias num mês, 15 dias são dias que a gente tá numa alta performance, vamos colocar assim. Compensando, né, o que a gente perdeu nos outros 15 Exatamente. dias, E né? nos outros 15 dias, não tanto, né? A gente começa a ter uma queda mesmo nisso. E tá tudo bem, né? A gente precisa respeitar esse nosso momento. Então, tem dia que a gente vai estar super produtiva, o tempo todo, com várias ideias, dinâmica, mas vai ter dias que a gente não vai estar. A gente vai estar mais recolhida, e é o momento onde eu sempre aconselho as minhas pacientes que é prestar atenção no seu ciclo e não tomar atitudes, né? Não tomar nenhum tipo de forma de opinião, decisão, né? Naquele período onde o seu emocional ele tá muito mais aflorado, porque você pode estar num mês muito mais irritada, em outro mês muito mais chorosa. E tá tudo bem, só que evita, né? Aprenda a lidar com essa situação, como a sua psicóloga falou, eu achei lindo, Sim. né? Aprender a lidar com o seu feminino, não negar ele, né? Usar ele a seu favor. Então a gente precisa respeitar isso. E uma coisa que eu negligenciava muito era vamos dizer assim, entender no meu ciclo menstrual, né? Eu acho que hoje em dia, como a gente tem essa possibilidade de ter um aplicativo para acompanhar o ciclo menstrual, ver qual fase que você tá e tudo mais, é muito legal, porque você já sabe, já se prepara, né? Ainda mais que tanto eu quanto você somos empreendedoras, né? E muita gente que está assistindo a gente também empreende. Quando a gente sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, a gente já se antecipa e marca, de repente, os eventos mais importantes no período que a gente está lá Sim.
no pico, né, de energia, de foco, de produtividade, enquanto que esses períodos que a gente está mais de acolhimento, mais chorosa, como que você fala, mais triste, a gente pode fazer coisas mais leves, não se cobrar tanto, né? Mas Exatamente. é E tão não se difícil, culpar, né? né? Porque chega numa fase onde a gente começa a culpar, né? Quem é empreendedora, quem trabalha em cargos de liderança, se culpa o tempo inteiro porque talvez naquele momento não esteja tão produtiva, né? Uhum. Então, é importante, abaixa o aplicativo, coloca lá as datas e perceba como é que você tá. E usa isso a seu favor. Uhum. Autoconhecimento. Se começa de coisas muito simples. É se entender, é se compreender, é se respeitar, né? Ah, eu preciso malhar 30 dias. Não precisa malhar os 30 dias, já que você tá numa fase Quem faz CrossFit mais, precisa mais treinar fechada, 30 mas é dias. diferente a performance. Não vai conseguir fazer o Que é mesmo efeito e diferente. até mesmo o corpo, ele vai reclamar. Uhum. Ele vai reclamar de várias outras formas. Né? Então a gente torce, então, às vezes, para poder cair no dia do descanso. Eu É. tava assim, quando eu tava malhando mais pesado, eu tava nessa fase. Ah, espero que a minha menstruação, pelo menos, primeiro, segundo dia, veio no dia do descanso, para poder eu não precisar faltar. Né? É, Porque sim. precisa, você precisa ter esse momento com você mesmo. Não tem jeito, a gente precisa se respeitar. E tem mulheres que realmente têm uma TPM, assim, extremamente forte, né? A gente vê que cai realmente também o rendimento nos treinos, né? Eu vejo isso porque também, como eu faço o CrossFit, ele é um esporte de alto rendimento, alta Uhum. intensidade, né? Então, eu preciso estar muito bem. Mas quando eu não estou muito bem, aí vem aquela gritaria, vai, vai! Não dá pra ir, gente, calma. Hoje... Aí eu falo brincando com os meninos. Hoje eu tô de TPM. A minha psicóloga falou para eu me respeitar. É isso. Me respeitar. Então, calma, que hoje vai ser mais É, melhor tranquilo. feito do que bem feito. Você foi e fez. Dentro das suas possibilidades, tá ótimo. Se respeitou? Exatamente. Mas eu vou te falar que eu acho que também a atividade física ajuda muito no Muito, controle da emoção, né? muito. Não digo só na emoção, eu tenho endometriose, né? Eu já Aham. operei endometriose e eu sei que hoje é uma dos hábitos que eu Uhum. preciso manter, porque volta. Né? Então, eu preciso manter esse hábito. A atividade física, o autoconhecimento, a terapia são condições terapêuticas para você se manter bem, um equilíbrio, né? Então, malhar é extremamente importante para o hormônio, para o Sim. físico, para a antitoxicação do nosso corpo. É fundamental. Tudo isso é um conjunto, né? Então a gente precisa cuidar de todo de uma forma holística, como a gente faz. Quando a gente fala Uhum. holística na psicologia, não é pautada em termos esotéricos nesse ramo. Sim. É de uma forma de ser humano por completo, num todo. Então são essas sugestões que a gente passa mesmo dentro do nosso aconselhamento terapêutico. Uhum. A gente fala, ó, precisa malhar, quem tem depressão, ansiedade, se força para isso. Necessário, É né? necessário, é muito importante. Porque libera hormônios que são necessários, que às vezes está com déficit de fabricação no nosso Uhum. cérebro, né? Então ele precisa ser fabricado de uma outra forma, estimulado, né? Na verdade, ser Sim. estimulado desta forma para não precisar, talvez, aí de um medicamento de imediato. A gente vai Uhum. tentando todas as possibilidades. Eu trago até um pouquinho puxo a sardinha pro meu lado, porque eu gosto muito desses esportes coletivos também, né? Uhum. Assim, eu vejo, assim, o CrossFit como um esporte que, além de da gente poder ter essa questão de melhorar aumentar a produção de hormônios de bem-estar e tudo mais, mas também tem aquela questão da socialização também, acho que acaba sendo muito importante para quem tem ansiedade, tem depressão, Sim, né? Então acaba que melhora como um todo, né? sim. E eu vejo que às vezes na correria do dia a dia, a gente às vezes tem muito pouco tempo para poder fazer algo que a gente gosta. Às vezes tem que trabalhar final de semana, dependendo de como está o seu ritmo, às vezes tem que colocar em ordem alguma coisa em casa também. Então, assim, é um momento também para poder descansar a mente, né? E a gente poder dar voz
acho, o que faz bem pra gente, né? Sim. Porque a gente precisa socializar. Você vê que tanto na pandemia, né? O quanto que afetou isso O nas isolamento, pessoas, o isolamento, né? a Como... necessidade, porque nós seres humanos somos seres associáveis, não tem jeito. Precisamos de socialização Uhum, o tempo inteiro. E pessoas que já têm depressão, né, uhum, tendem a ficar mais reclusa. Então a gente tenta fazer estratégias de movimento para que saia disso e volte a encontrar esse prazer, né? Porque acaba uhum. afetando muito essa questão do prazer. E a ansiedade, dependendo do tipo de ansiedade, porque são vários tipos de ansiedade, Sim. né, acaba transformando um medo, uma fobia, né, e em pânico, e aí a Uhum, pessoa não acaba também socializando por conta disso. Então a gente, quando a pessoa já identificar que está acontecendo alguma coisa diferente, uhum, já procura uma ajuda para poder entender o que está funcionando dentro do seu corpo, até mesmo a questão da menstruação, né? uhum. Existe um transtorno voltado para isso, né? Um transtorno disfórico pré-menstrual. Ah, esse eu conheço. Conhece? Conheço, já E estudei um pouquinho sobre aí, ele. e aí, né? Começa isso na adolescência, quando vem. É como se fosse uma depressão quando você tá com TPM, vamos dizer assim, da forma mais esdrúxula, né? Não chega, Você... depende da É... pessoa, porque pode ter uma irritabilidade muito grande, a pessoa pode bater Uhum. com a cabeça na parede. Que isso, gente? Porque fica tão Jura? irritada, a pessoa se bate, se machuca, porque a Nossa. irritabilidade fica muito alta. Não é só apenas o isolamento. Então depende muito da pessoa ali, né? Do código genético, enfim, daquela Uhum. pessoa. Tem gente que tem maior probabilidade de desenvolver esse transtorno, é isso? Tem, tem, Uhum. tem Acho sim. que qualquer transtorno, né, tem uma Qualquer um. probabilidade genética, né, Sim, maior, genética, né? biológica. Às Aham. vezes está lá, a gente costuma dizer que é uma sementinha. Todos nós temos no Uhum. código genético alguma coisa, né? E aí depende. Se você na sua família tem uma prevalência muito maior, você tem uma porcentagem muito mais alta. E aí Sim. acontece um fato muito marcante e a semente está lá. E aí ela vai desabrochar. E Uhum. aí você tem Que que são os cuidar. fatores ambientais, né, que... Exatamente, os fatores Enfim. ambientais. E aí você tem que tomar esse cuidado já Uhum. desde sempre. Isso, as pessoas às vezes não, né? Hoje ainda, Uhum. infelizmente, colocam a saúde mental num patamar de maluco, né? As pessoas não valorizam, não olham isso, né? Antes. Espera acontecer para que Uhum. isso realmente seja resolvido. E quando acontece e vê que a Sim. pessoa tá, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não sai do quarto, a pessoa não quer conversar com ninguém. Olha isso, que absurdo. E ainda, né, em vez de chegar lá ajudar, querer escutar, não, julga. O tempo inteiro é julgamento. É o É. mais difícil que eu digo para as pessoas que sofrem desse tipo desses transtornos é que a família sofre junto, mas também não sofre, mas também não sabe ajudar, não sabe cuidar. Uhum. E aí acaba piorando o quadro dos pacientes, infelizmente. Então é toda uma psicoeducação, tanto para o paciente quanto para a família, né? Uhum. Que precisa entender que quando você tá com dor de barriga, quando você tá com uma pressão alta, né? Você não procura um médico? Sim. Porque quando você tá com uma dor emocional muito grande, você não vai procurar também. Né? Então as pessoas ainda não valorizam. E às vezes tem muitos estudos científicos que já estão comprovando que um câncer ou outro tipo de doença, fibromiose, fibromialgia, tá aí por Uhum. questões muito ligadas ao sistema nervoso central também Uhum. e relacionados a questões emocionais. Né? Cada vez mais está surgindo estudos comprovando isso. Então é importante que as pessoas valorizem a sua saúde emocional, a sua saúde mental, né? Se Uhum. perceba, se reconheça, aprenda a limitar até onde eu posso ir hoje. Na semana que vem, de repente, eu vou estar melhor, né? Porque eu vou estar num outro momento, Aham, num sim. outro ciclo do meu mês e eu vou estar melhor. Hoje eu não dá, hoje eu não consigo, hoje eu não posso. E dizer não é limitante. Dizer não para o outro é dizer sim para você, Sim, com que é o certeza. mais fantástico disso tudo. É, com certeza. A gente tem que se olhar, é o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, exatamente. Eu acho que a terapia, acho que não tem, sinceramente, eu acho que todo mundo tem que fazer, né? E eu acredito muito que tem se desmistificado muito essa questão porque tá fazendo terapia é doido, Uhum. né? Ainda tem o pessoal que ainda acha isso, tem gente que não aceita também
ter algum transtorno, né? Às vezes a pessoa está com a depressão, mas não aceita que tem depressão e não procura ajuda. E aí Os as... sintomas vão aparecendo e vão acontecendo e exatamente. as pessoas não vão percebendo porque querem que alta performance, querem estar produtiva e às vezes até produzem. Burnout também, caraca. Exatamente, até produzem, mas quando vai chegar em outro momento, vai cair, infelizmente. Aí você, às vezes, quer performar. Chega no momento que você se desgastou tanto, demandou tanto a sua energia que você tá exausto, você não consegue mais. Eu acho que é mais trabalhar essa questão da produtividade, não estar sempre lá em cima, mas que você consiga, né, Equilibrar, né? equilibrar e manter uma constância, né? Porque se você estiver lá em cima, outra hora você está embaixo, Uhum, né? E essa oscilação é terrível, principalmente para quem empreende, sim, né? verdade. Que é, Bastante. que a gente já tem que passar por várias questões, desafios, né? Ao longo do dia a dia, do empreendimento, que problemas vão aparecer. A gente vai ter que resolver, né? Somos resolvedores de problemas Uhum, também. Então, assim, tem que estar muito bem com as emoções, né? sim. Senão, E naquele dia que não tiver, tá tudo bem também, né? Veja o que pode ser feito naquele momento, veja o que pode ser resolvido, o que possa ser adiado, porque uhum, você não tá bem, né? E aí a gente vai um dia de cada vez. exatamente. E essa questão do burnout, você falou, a gente estava falando Sim. sobre a questão de a gente quer performar, né? O podcast também é para isso, vamos performar, mas até que ponto vamos performar? Até que ponto nós vamos trabalhar excessivamente? É, e eu vejo cada vez mais que eu acredito até que eu já tive, porque a gente fica com esse excesso de trabalho fazendo. E assim, não que pra gente, às vezes é até prazeroso pra gente, né? Querer trabalhar, porque principalmente quando a gente gosta do nosso trabalho, só que a gente quer fazer o melhor, dar o nosso melhor. Só que chega num momento que isso pode virar até uma doença, né? Sim. Primeira atenção é que a expressão burnout, ela tem que ser sempre ligada ao trabalho, Uhum, né? Vieram uma onda de usarem essa expressão para outros critérios, mas não. O burnout é uhum. voltado somente para questões De trabalhistas. trabalhar. Uhum, Exatamente, sim. de trabalhar. Então, a pessoa, ela tem que entender até onde vai ali. Às vezes é uma mulher com cargo de liderança. E uma Uhum, mulher com cargo de liderança, ela dá conta, né? Ela vai uhum. e acontece. Mas vai chegar um momento que talvez não esteja. E isso está muito ligado à questão química do nosso corpo, né? E aí a gente volta de novo lá para a menstruação, que às vezes não tá bem. E aí você fica exigindo do seu corpo que os 30 dias você fique bem e que você fique dando conta o tempo inteiro daquilo. Uhum. E isso vai causando um estresse, um estresse, um estresse, um estresse. E quando chega um momento, o seu corpo vai responder, né? Ele vai te respondendo com um ataque cardíaco, ele vai te responder com sudorose, ele vai te responder te desmaiando às vezes também, né? Uhum. Te chegando na exaustão total, que Eu, o seu cérebro eu, vai te apagar. eu imagino que isso seja até uma forma de proteção, né? Assim, Sim, desmaio. sim. Porque eu imagino assim, como eu sou de saúde também, né? Uhum, A gente já sim. começa a fazer algumas conexões. Por exemplo, excesso de trabalho, trabalhando. Aí chega no momento eu falei assim, filho, vamos desligar isso aí. Aí, só apertou o botãozinho, desligou e Já. desmaiou. Exatamente. Se for só assim pra você parar, vai ser assim, Vai entendeu, ser né? assim. E aí as pessoas, não, isso aí é ansiedade. Isso aí, claro Uhum. que é, né? Tem uma Porque são, associação. sim, porque vão ser sintomas que vão ser apresentados. Uhum. Porque o burnout, em relação à nossa categoria, né, de saúde mental, ela não entra no nosso livro, que é o DSM, né? Ela não Uhum. entra como uma patologia para a Sim. gente de saúde mental. Patologia é transtorno de ansiedade, depressão, enfim, ela não entra. Ela entra no Código Internacional de Doenças, Uhum. né? A questão do CRM, questão médica. Então, o burnout entra. Mas dentro do burnout, quando a gente vai fazer uma avaliação para saber se é burnout, a Uhum. gente vê todos os sintomas, os critérios, o que aconteceu para essa pessoa ter esses tipos de sintomas. Aí, desse estudo que a gente faz a categoria do burnout, né? Mas só que dentro do burnout existem
os transtornos que vão acometer diante do que foi acontecido. Então, a pessoa pode adquirir um transtorno de ansiedade, sim, né? Pode adquirir uma depressão, Uma né? coisa vai puxando a outra também, né? Exatamente, um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo dali, porque preciso dar conta, preciso fazer. Preciso, então, começa a gerar outros transtornos, né? Na parte da perícia, eu fiz um voltado para burnout, que está na justiça até hoje, né? E eu dei lá o meu parecer técnico e está na justiça até hoje. Os advogados quiseram questionar lá, mas então não é burnout, é transtorno de ansiedade. Eu falei, não, porque em relação à nossa leitura do nosso livro de estudo de Sim. saúde mental, né? A gente tem que dizer quais são os sintomas e dentro dos sintomas a gente vai dizer. E aí o motivo da pessoa ter ficado com esse tipo de sintomas já que não existia anteriormente, né? Foi o quê? Foi o burnout. Sim. E cada vez mais pessoas são acometidas por isso, né? A gente tem... Eu não sei se o burnout, eu vejo as pessoas falando mais por agora, né? Nesse período por agora. Antigamente não via Mas é tanto. porque tem a NR1, né? Que Essa é? questão das normativas, né? Sim. Que é da parte da NR1, fala do psicossocial. Então, agora vai ser obrigatório ter saúde mental nas empresas. Começa agora dia 29 de maio, né? Que tem um psicólogo para poder atender, Tem é que isso? ter algum tipo de campanha voltado para a saúde Ah, tá, mental dos sim. funcionários. Sim. É obrigatório agora, né? Foi implementado a lei ano passado, então teve um ano aí para as pessoas poderem se familiarizar com a nova lei, com a nova estrutura. E aí, agora dia 29, apesar que teve só uma alteraçãozinha, as pessoas Sim. reclamaram, né? Sindicato da indústria, sindicato reclamaram. E aí teve só uma pequena alteração, mas não mudou muito. O que alterou foi que eles vão ter um ano, a partir do dia 29 de maio, um ano, para poder fazer os testes práticos. Agora tem que ser práticos, testes práticos, e para se adequar a essa lei. Então, não vai ter multa, né? Vai ter Sim. fiscalização, mas eles não vão multar, eles vão orientar. Vai ser uma educação nesse primeiro ano. Aí tem que ter um profissional Eles podem contratar uma empresa para poder fazer esse tipo de assessoria, né? Fazer pesquisa de clima, fazer rodas de conversa, oferecer terapia para os funcionários, né? E eu digo para os empresários que é até uma questão de prevenção, né? Porque às vezes, não pode ser às vezes um problema de trabalho, às vezes pode ser um problema pessoal. Então, aí, para o empresário, ele vai se respaldar. Né, ó, ficou doente aqui, saúde mental, mas o problema não foi no trabalho, não. Porque pode ter outras causas, Que né? pode ter também. outras causas pessoais. E vice-versa, né? Tanto para o funcionário também, ó. Fiquei doente porque tive excesso de carga de trabalho aqui. Tá com menos funcionário aqui no meu setor, fiquei com carga excessiva aqui de trabalho. Ou tô sofrendo algum tipo de assédio moral. Enfim, então, respaldo os dois lados. E um funcionário com a saúde mental em dia, né? Ele se torna um funcionário muito mais produtivo. Com certeza. Né? Não vai impactar diretamente na produtividade, né? Exatamente. Imagina só a E pessoa todo mundo tendo... sai ganhando nisso. Com certeza. O empreendedor, o funcionário, todo mundo sai ganhando, com certeza. E o empreendedor também tem que cuidar, né? Tem que cuidar da saúde mental, porque, meu Deus, é Sim. tanta coisa, é tanta demanda, tanta coisa para fazer que às vezes a gente fala, às vezes eu mesmo paro e falo assim, gente, não sei como que eu tô aguentando tanta coisa para resolver, né? Sim. E até a questão de, acho que organização, né, se planejar, acaba facilitando mais isso. Ontem até postei nos stories, eu fazendo minha lista, porque assim, chegou no momento que eu coloquei exatamente o que eu ia fazer cada horário. Aí tem uma lista de coisas que eu vou fazer. Acordar, tomar café da manhã, tal horário. Não toma. Eu anotei tudo. Hoje principalmente. Eu anotei tudo que eu tinha que fazer, porque era tanta coisa que eu tinha que fazer, porque eu não podia esquecer. Não Isso podia é esquecer. ótimo. E aí, assim, quando a gente tem muita demanda, também a memória parece que Sim. também não funciona, né? A gente está o tempo todo tentando Isso também é o seu corpo te dando aí uma informação. excesso de trabalho, né? Te dando informação. Ó, você acha que tá com muita coisa aí pra fazer. Vamos apagar alguma coisinha aqui? Aí ele acaba fazendo você apagar. Então, realmente, se precisa fazer, vamos fazer. Mas vamos anotar, porque também não dá uma coisa de cada vez. Até pra você resolver, tem que ser uma coisa de cada vez, né?
E assim, você falou, estava brincando sobre a questão da gente ser mais produtiva que um homem. Mas você acha que tem uma maior produtividade mesmo quando a gente está nessas melhores fases, assim? Sim, sim, Tem. temos sim, com certeza nós temos. Até porque nós conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, isso é bom e é ruim pra gente, né? Porque, de certa Que a forma, gente acaba acumula também mais também, né? sobrecarregando, exatamente. Uhum. Eu até brinco muito com meu marido, eu falo com ele assim, ai, você faz uma coisa de cada vez. Eu tenho inveja às vezes disso, sabe? Uhum. De conseguir fazer, mas não, eu quero resolver às vezes muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tô hoje já me permitindo a desacelerar, Uhum. né? Mas, na verdade, a gente mesmo assim a gente consegue manter um foco maior de produção, sim. De fazer duas coisas ao mesmo tempo, às vezes dependendo três Aham. coisas. Essa questão da maternidade também auxilia muito, né? Porque às vezes tem que tomar conta da criança, você tem que entregar um trabalho, e aí você acaba tendo esse instinto Acaba que muito você tem que se nosso. adaptar, né? É, Instinto muito nosso. E é, é distinto mesmo. é. Não sei se eu sou assim, não, porque às vezes eu tenho a sensação que minha cabeça funciona igual de homem, que eu consigo fazer uma coisa de cada vez E tá também, tudo bem também. E né? na verdade isso é ótimo, É deveria ser ótimo, né? assim. É ótimo. Aí daqui a pouco, porque assim, eu percebo que quando eu tenho que pegar muitas coisas pra fazer, parece que eu fico louca. Eu falei assim, gente, Uhum. eu não consigo. Mas Tem quando que você fazer tá lá umas no seu coisas de cada consultório, vez. você tá lá fazendo procedimento focada, com certeza, Sim. mas também você consegue, né, direcionar aí a sua atenção para situações que estão em torno do seu consultório, por exemplo, uma recepção, né, mesmo sabendo que tem uma pessoa de Uhum. confiança lá, mas você acaba ficando ligada nisso. Eu vou te falar que quando eu tô focada fazendo um procedimento, eu esqueço de tudo. Ai, é bom, né? Eu Quando esqueço a de pessoa tudo. realmente gosta, terapêutico. Que aí eu fico lá focada. É por isso que eu falo, minha cabeça é igual de homem, eu foco muito no negócio só e às vezes esqueço do mundo em minha volta, Uhum, né? Então, assim, é um pouquinho atípico, né, da mulher. Ser uhum. assim, mulher já tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo ali, aqui, aqui. Às vezes eu fico pensando assim, gente, eu tô fazendo isso aqui, mas pode acabar o mundo, explodir o negócio lá que nem eu tô vendo acontecer. Sim. Mas tô lá focada fazendo o meu Ah, isso é ótimo. procedimento, Uhum. né? Então, assim, acho que isso me ajuda um pouquinho, né? Mas, Sim, ajuda bastante. né? Ajuda E, bastante. São os tipos de atenção, né? uhum, Atenção concentrada, atenção difusa. isso, E aí ajuda. as pessoas, eu não tinha conhecimento desse termo, concentração difusa e E tem alternada também. Concentração. alternada também. Isso. Ah, tá. Mas São três aí tipos. isso tem uma relação assim, a mulher é mais assim, o homem é mais assim, tem alguma Não diferença? tem como trazer isso como uma propriedade, mas é Uhum, uma questão mesmo de como funciona o seu tipo de atenção. uhum, Né? E cada um tem o seu tipo de atenção. Por exemplo, quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente faz um teste desse para sim. saber, porque precisa ter uma atenção, alguma coisa ali, pelo menos de atenção alternada e Aham. difusa, né? Não pode ser Sim, só ser sim. concentrada, É porque no senão, trânsito você tá vendo ali, exatamente. tá prestando atenção no sinal, mas você tem que estar com atenção Mas ao só seu que redor, o que que aí tá tem o acontecendo. mínimo ali, né, que É, pode, que tá tudo imagina, bem. só vou prestar atenção na minha frente. O Vou resto, me concentrar aqui e e acabou. acabou o mundo. Aí Não, não tem não como. funciona assim. Não tem condições, né? Uhum, exatamente. E como que você lida com esses atendimentos com mulheres que sofrem com por exemplo, o transtorno disfórico menstrual, Uhum. né? Por exemplo, quando elas trazem isso para você, essas mulheres, elas têm maior tendência de ter também mais ansiedade no período? Geralmente, quando vem esse tipo de transtorno, já aparece na adolescência com algo já muito elevado. A pessoa, quando Mas é menstrua. fácil de diagnosticar isso? Não, não é fácil. Ah, Porque entendi. a gente pode pensar, a gente é, vai tirando alguns transtornos e vendo as prevalências, né? De quando Uhum, isso acontece. Ah, então só nesse momento do ciclo. Então a gente tem que ficar de olho. Ah, não, isso uhum, acontece o tempo inteiro. Então é uma desregulação maior. Então a uhum. gente vai vendo, são critérios, né, que a gente Sim. trabalha. E aí a gente vai vendo qual o critério que se encaixa melhor. Mas é mais complexo, sim, descobrir. E geralmente esse transtorno a gente
começa a trazer na adolescência. Muito difícil aparecer mulheres já adultas que não tenham recebido nenhum tipo de diagnóstico, Você acha né? que também, porque hoje a gente vê que a gente tem muito mais conhecimento em relação à saúde mental. Sim. Que antigamente, talvez as pessoas não eram nem diagnosticadas, mas tinham algum problema. E eu percebia que isso nem tanto tempo assim. Talvez de 10 anos para cá já mudou bastante coisa em relação a isso. Porque as famílias E a mesmo, pandemia, né? a Ajudou pandemia, muito nisso de conhecimento, de prestar atenção na saúde mental. isso, E aí eu percebo que de 10 anos para cá mudou muita coisa, assim, das pessoas começarem a dar mais atenção a isso, né? E aí eu fico pensando se realmente não existiria essa possibilidade, a pessoa já mais velha começar a descobrir coisas que ela nem sabia que ela tinha, mas que ela sempre lidou, e teve que lidar, teve que aprender a lidar, né? Mesmo sem saber o que tinha, Sim. por causa dessa questão até do preconceito, né? De ser taxado como louco e tudo mais, né? Sim, Nunca ter certeza. sido levado, às vezes, um psiquiatra, um psicólogo, enfim, para poder ver o que estava acontecendo, né? Sim, nas avaliações neuropsicológicas, eu estava até vendo isso esses dias, de quantos pacientes eu já fiz de criança e quantos pacientes adultos eu fiz. Eu vi que estava dando a mesma média, mesma quantidade, né? X e X, muito parecidos, assim. Então, antigamente o pessoal levava muito criança. Não. Hoje, muitos adultos estão indo ao consultório por conta do que você acabou de dizer, né? Estão se vendo dentro de algum quadro e que não se imaginava que pudesse ser um transtorno. Então, pacientes de 34 anos, pacientes de 30 anos, pacientes de 40 anos estão indo no consultório para poder entender o que acontece com eles. E olha quanto tempo de sofrimento foi, né? Até sair com diagnóstico. Eu diagnostiquei um rapaz de 34 anos como autista. Eu não precisava nem ter feito avaliação. Só de Era vê-lo. notório? Notório. Né? Só de vê-lo já percebi, não, é autista. E aí a gente faz, né? E aí foi diagnosticado como autista comórbido com TDAH. Então eles tinham 2 tipos, né? Ele era autista com TDAH desatento. E aí ele pôde fazer o acompanhamento neurológico dele e tomar a medicação adequada para poder ajudar ele nos surtos de impulsividade. Por isso que ele procurou, porque estava tendo surtos de impulsividade que ele não estava conseguindo se controlar no trânsito. Tá com brigando outras... com todo mundo, né? Exatamente. De chegar, de repente, de se machucar. Né? E aí ele pôde fazer o tratamento e fazer um acompanhamento de psicoeducação, entender, né, esse tipo de transtorno, o que que é, por que que isso acontece, por que eu sou assim. Nossa, ele tá muito melhor. Ele continuou comigo depois da avaliação para fazer o acompanhamento psicológico, né? E a gente trabalha a questão comportamental, né, de como ele se vê, a questão de como ele vê o mundo, né, dele aceitar as suas condições e a questão cognitiva por conta do TDAH desatento, né, que o processamento fica um pouco mais lento, né? Então a gente faz estímulos cognitivos para que ele possa até se aceitar um pouco melhor, né, e melhorar um pouquinho mais esse processamento dele. É uma coisa que poderia ter sido diagnosticada há muito tempo atrás, mas que não foi, e assim, a pessoa ficou negligenciada totalmente, né? Totalmente. E E a família até hoje não aceitou ainda. não aceitou? Não. Nossa. Mas ele aceitou, tá tudo certo, tá se Então tá cuidando. certo. Ele, a esposa, tá tudo certo. E como que a gente começa a perceber, assim, se você fosse dar uma dica, assim, para uma pessoa leiga mesmo, assim, como que a gente começa a perceber que se existem alguns sinais que tem alguma coisa que não tá indo bem, algum tipo de comportamento, sei lá, alguma coisa que, poxa, isso aqui não tá certo. Como que a gente começa a se entender, tentar buscar isso para ver se realmente tá no caminho certo ou se realmente tem alguma coisa ali errada que você precisa ter um diagnóstico, tratar? Sim. Sobre isso, eu sempre falo que as pessoas, se já não estão se sentindo felizes com elas mesmas, ou sentindo algo estranho, ou se sentindo estranha, já procura, né? Porque existe uma escala aí
de saúde mental, uma escala de saúde, né? Sim. E aí, de repente, aquela pessoa que tá bem no iniciozinho da escada, que já viu que não tem tantos sintomas como dizem aí como tá no Google, Uhum. né? Mas tem um desconforto. De repente tá no iniciozinho da escada, em vez de poder subir, se cuida. Se cuida aqui, se cuida Aham. logo, né? Procura ajuda já para poder até entender por que tá se sentindo estranha, por que tá se sentindo infeliz, antes que isso aumente, seja mais tendencioso e a vida seja mais pesada para essa pessoa, né? Se pode se tornar leve logo no início, para que vai Uhum. deixar isso continuar, né? Inclusive lá na Psicoleve a gente tem esse tipo de acolhimento para isso, né? Cuida de pessoas, né, dessa primeira escala, segunda, terceira, É para dividido, poder, né? em relação Uhum. à saúde mental, assim, para poder as pessoas se sentirem mais confortáveis, não Uhum. estarem indo procurar porque tá se sentindo maluco, né? Essa expressão a gente Sim. nem usa, não existe isso. Não existe maluco. Não existe maluco. Maluco que rasga dinheiro, tá rasgando dinheiro? Dependendo, né? Aí já tá lá no Aí é um topo da negócio escada diferente. já, né? Lá em cima. Aham. Mas, então procura. Não fique Uhum. se podando em relação a isso, né? Se Uhum. você pode cuidar logo no início, né? Vai lá fazer, vou lá só para autoconhecimento. Sim, vai lá pro seu É porque, na autoconhecimento. verdade, quando você tem autoconhecimento, você sabe lidar com você mesmo, né? Com as suas atitudes perante alguma questão que você precisa resolver, Sim. né? Até a questão quando a gente fala do ciclo menstrual, a gente se autoconhecer em cada fase, como que a gente tá e entender por que que aquilo ali tá acontecendo. Eu até costumo dizer que eu pelo menos, né? Eu acho que cada mulher é de uma forma diferente, né? Temos as 4 fases ali, né? E eu consigo sentir exatamente qual fase que eu tô pelas Exatamente. minhas emoções, pelo meu humor, né? Eu até eu fico brincando, falei assim, ai, gente, eu tô brigando com muita gente. Ah, eu acho que eu tô na Tô entrando na TPM. TPM. Aí você vai lá, Aí eu vou, olha, tá putz, vendo tá aí, ó? certinho, tá certinho. Geralmente 5 dias antes de menstruar, já tô sentindo as alterações. Aí já vejo lá, pô, então faz. E assim, faz super sentido você Faz. tá tendo esse acompanhamento do ciclo menstrual para ver o que pode estar acontecendo, né? E poder lidar com essas questões, essas oscilações hormonais, né? E eu queria perguntar a você se existe alguns transtornos que sejam mais em mulheres do que em homens, justamente por causa de oscilação hormonal, além desse transtorno disfórico pré-menstrual, né, que você falou? Uhum. Tem alguma outra coisa que a gente Ansiedade, possa... depressão, Uhum. É mais comum em transtorno de mulheres mesmo? personalidade, sim, é mais comum em mulheres. Putz, Infelizmente, sacanagem. sim, é mais comum em mulheres. Fazendo uma pesquisa geral, né, segundo o DSM-5-TR, que é o último Aham. que foi lançado, tem uma predominância mais feminina. O Uhum. único que não tem predominância mais feminina, tanto, é o transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo. É Uhum. mais predominante nos meninos. É único, né, também. Não, tem outros, Tem outros né? Porque também. tem uns outros, né, voltados Aham. para voyagismo, coisas mais voltadas para parte cunho sexual, Ah, tá. né? É o quê? Voyagismo. Eu nem sei o que que é isso. O que que é É isso? pessoas que gostam de transar com Aham. coisas mais violentas, em Ah, tá. situações mais Pessoal meio violentas. agressivo. Mas aí isso não é um problema. O que torna um Aham. problema é o como e a prevalência disso. Aham. Isso faz parte da sua vida o tempo inteiro, né? Aham. O, Sim, o o que... tempo todo querendo aquilo ali, Exatamente. né? Uhum. Exatamente. O que a gente costuma dizer, como o transtorno de ansiedade entrou no Uhum. livro, né? As pessoas acham que a ansiedade é um problema. E a ansiedade Uhum. não é um problema. A ansiedade é uma emoção. Igual a Uhum. felicidade, tristeza, alegria, né? Ela precisa, a gente precisa da ansiedade. É onde liga o nosso sistema de luta e Até para fuga. produzir, né? Daquele. Exatamente. Eu sei que eu tinha um podcast para gravar hoje. Então eu preciso me preparar. Você imagina se eu não me Uhum. preparasse, né? Sim. Que terrível ia ser. Então a ansiedade faz isso. Faz com que a gente se prepare. A questão é se isso te impede de fazer coisas, Uhum. né? Então, para se categorizar transtorno, né? São coisas que fazem uma prevalência de quanto tempo você se sente daquela forma, se te impede de fazer,
de você ser produtivo em sociedade. E aí sim a gente começa a ter um outro olhar. Mas fora isso, não. Tá tudo bem. Eu acho que quem sofre de transtorno de ansiedade, às vezes, preferia não ter nada de ansiedade, sentir nem um pouquinho da ansiedade. Mas é preciso, né? Até que não tem Precisa. nada de ansiedade é patologia, É tá? patologia, mas é o que Sim, então? né? Tem que ter ali um Tem que ter um equilíbrio. pouquinho, Precisa, né? né? Precisa ter. Mas tem algum um diagnóstico, algum transtorno específico? Olha, você não tem ansiedade nenhuma. O que está acontecendo aqui? Você tem esse negócio aqui, esse transtorno. De grosso modo, não é nem Aham. correto muito falar sobre isso, né? Mas a psicopatia, vamos É. colocar aqui, porque não tem, o estado de emoção é neutro, Uhum. né? Não tá sentindo nada ali, e aí executa, não tem ansiedade porque vai matar alguém, por exemplo, Isso me né? lembrou, sabe que é um filme que eu vi. Filme Mas não, isso, uma minissérie. mas falar assim dessa forma é É. muito genérico, né? Então não dá pra Não, ficar. sim, né? Não é uma coisa específica, né? Mas me lembrou até um filme que eu vi esses dias, O Jardineiro. Você já viu? Não, É ótimo. pois eu vou Ele não ver. tem emoções. Mas que ele sofre um acidente, que ele perde as emoções e aí vai É que pode desenrolando. ter E atingido o ele mata as sistema límbico pessoas. dele, né? Que é a parte da Aham. emoção, e aí pode Será que ser. tem como regenerar isso? Não sei, aí já é uma parte É, mais neurocirúrgica, é. né? De reabilitação. Não sei. Não sei mesmo, né? E falando em, às vezes, olha só, eu já tô pensando em outras coisas, né? Porque a gente também, eu já vi alguns estudos falando sobre questão de mulheres que matam, né? Uhum. Mulheres que matam, A geralmente TPM. tá na TPM e tem atenuantes, né? Tem Olha que sim. maravilha! Terrível. Gente, não vamos cometer um crime não, né, Que tá? Pelo amor de terrível. Deus. Aí já planeja fazer no período da Sim. TPM. Então, como eu estava falando sobre a fase, né? As fases das mulheres. Na Uhum, fase pré-menstrual, há uma redução de serotonina, uhum. né? Que é onde é um neurotransmissor ligado no seu bem-estar, né? Sim. Então tem essa redução, tá tudo bem. Que é É a por isso que a fase gente, pré-menstrual. dependendo, a pessoa que já tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, acaba piorando, né? Vai se instalar nesse Só momento aí. alimenta mais ainda aquela ansiedade. Exatamente, E como exatamente. que essa pessoa consegue controlar isso? Existem algumas coisas que a gente pode fazer na prática para ajudar a mulher nessa fase, principalmente? Primeiro, o autoconhecimento, é entender que tá nessa Aham, fase, né? sim. Porque aí quando você entende que você tá nessa fase, você começa a se perceber e a se respeitar. E Uhum, entender o que pode melhorar naquele momento. Se é ficar mais quietinha, tá tudo bem. Ou se é se forçar de fazer algo que te dá uhum, prazer, mas com mais calma, ler um livro, ir no cinema, fazer qualquer outra que te dê prazer, sim. né? E tá tudo bem. Ou até mesmo praticar uma respiração, O né? pessoal fala muito sobre respiração, né? Sim. O Sempre. mindfulness é fundamental. É, Né? É difícil, é difícil. Eu sou uma pessoa agitada, eu sou psicóloga, sou agitada, uhum, né? E às vezes fazer uma meditação, um mindfulness é para mim completamente, extremamente difícil. Mas assim, uhum, funciona, é prazeroso. Você vai aos pouquinhos, uhum, né? E vai praticando bem pouquinho e vai indo e você vai evoluindo. Isso é uhum, você estar presente naquele momento para você mesmo. E aí você pode perceber com a respiração, uhum. né? Como é que tá funcionando todo o seu sistema. E você tá presente pra você mesmo. Você não gosta de agradar as pessoas. Tem gente que adora Sim, agradar os outros, né? Eu falo que eu autoconhecimento gosto. também de você conhecer alguém. Por que você não para e não começa a se conhecer? O Uhum, que você gosta? O que você tá a fim de comer? Né? O que você quer fazer? E aí, quando você vai fazer, você fala isso pra uma outra pessoa, por que você não faz pra você primeiro? uhum. Né? Que isso é fundamental. Que às vezes você não tá nem com paciência também de decidir o que você quer comer, né? Imagine Ah, com outra pessoa junto. por mim, questão de comida, por mim podia fazer comida pra mim, botar na boca pra facilitar o negócio logo, né? Ela ficar com a boca Não, aberta assim, ó. Põe. facilita aqui pra mim, minha vida já tá muito atripulada, né? Aí você falou de meditação, eu já me lembrei, eu já pensei, olha só como que a Ah, vai. pessoa é gateira. Ah. Eu já tô pensando nos meus gatos, eu meditando com os meus gatos, Eles porque todos em cima de você. agora são 3, né? Eu Ah, tô eu peguei um com. gatinho Pegou agora. Ai, também. tô no amo e odeio. Tô na fase, Mas você porque só tá com 2 tá meses. na primeira semana que você tá com 15 ele? dias 15 com ele. dias.
Porque na primeira semana com os meus gatos, eu tive a sensação que eu queria pegar os gatos e jogar pela janela. Tô na fase do, oh, meu Deus, ai, que Ai, não bonitinho. aguento mais. Ai. Porque era engraçado, porque os gatos, eles pulavam na cama assim, aí vinha com as garrinhas assim, e ficava assim pulando, eu falei, eu tô querendo dormir. Tô toda E você- arranhada. Tô toda arranhada. tem arranhão até hoje aqui, branquinho, arranhão, né, do gato. Aí, Sim. assim, eu acho que esse contato com o animal também é muito legal, porque, assim, pra você, as pessoas que gostam, né, eu não entendo quem não gosta, mas quem gosta de animais vai ter aquela paz, aquela energia, aquela paz de espírito, né, que o bichinho traz pra gente também. Eu acho que também, quando eu tô. Uma das coisas que eu mais faço quando eu tô estressada, tá? É tá com os meus bichinhos, meus filhos, né? Meus gatinhos. Às vezes eu deito, principalmente nesse friozinho aí, é uma delícia. Aí fica aquela coisa fofinha, peludinha, quentinha. Eu gosto disso. E também escutar uma música, um louvor, né? Aí fica naquele momento de escutar, sabe? De você se conectar, né? Então acho que você talvez tem que buscar o que faça sentido pra você, né? Também. Exatamente. Aí entra o que de novo? O autoconhecimento. Exatamente. Você Saber o que. entender isso, conhecer e se conhecer. Então, você quer conhecer alguém? Conhece você primeiro. Né? Tente se Exatamente. entender, tente entender quem você é, o que você gosta, que cor. Às vezes a pessoa nem sabe que cor gosta. Que cor eu gosto? Gosto de todas. Todas? Aí você fala uma cor qualquer. Essa aí eu não gosto, então não é todas. Um grupo de Começa por aí. cores. Não é assim, né? O que você gosta de comer? Não sei, gosto de tanta coisa. Eu falei, que ótimo que é tanta coisa. Então fala uma. Não Aí fica sei. perdido, né? E é Exatamente. engraçado que às vezes eu paro para analisar. é, Hoje em dia é mais fácil porque eu busco essa questão do autoconhecimento também. Mas às vezes eu pedia para, sei lá, por exemplo, fale uma qualidade dessa pessoa. Essa pessoa isso, tal. Quando fala a sua qualidade, aí você fica assim, tipo, fica pensando muito mais do que. Porque parece Agora que. pergunta seu defeito. Aí a gente quer criticar, né? A gente Não, se aí é rápido. critica. O tempo É é o muito tempo todo. rápido. Mas isso vem também de uma questão social, de criação, Uhum. né? Onde, de repente, seus pais falam, as pessoas falam, isso é besteira. Não é. Para pra pensar, né? Só faz besteira. Que chata. Ninguém vai falar assim, bonita, que inteligente. Uhum. Ninguém vai ficar falando isso o tempo inteiro. Mas crítica, o tempo inteiro as pessoas falam com crianças, os pais responsáveis, Às vezes até enfim. porque tá muito estressado, né? Às vezes não mede as Exatamente. palavras. E aí, Né? te falar, eu te amo, vem cá, quero te dar um carinho. Eu sou É tia. muito difícil. Então eu consigo. Eu nunca tô. É difícil estar estressada, né? Porque eu não tenho que ir contar o tempo todo. Sim, sim. Mas assim, quando eu tô com eles, eu gosto sempre de fazer afirmações mais positivas pra ele. Exatamente. E assim, eu sempre falar, eu te amo, eu sempre falo. Uhum, Eu amo uhum. você é meu amorzinho, não sei o que e tal, você é minha princesa, né? Falar o quanto que reforçar, o quanto que ela é boa naquilo ali, né? Incentivar. Aí faz um desenho. Ai, que lindo! Minha sobrinha, esses dias, inclusive, ela fez um bilhetinho pra mim, que eu falei assim, gente, foi o melhor presente de Páscoa que eu recebi. Que ela fez um desenho, uma cartinha, e botou que me amava dentro da cartinha. Aí eu falei assim, ai, gente, que coisa mais fofa. E ela se deu o trabalho de fazer várias cartinhas. Aí deu uma pra minha mãe, uma pra a outra avó dela. Aí foi dando assim, eu falei, ai, que fofa, gente. Olha que coisa, né? Sim, sim. E a gente incentivar aquilo ali, aquele lado mais humano, né, da criança também, mostrar, poxa, você é sensível, você é uma criança especial, você é uma criança amorosa, sabe? Falar Isso você já tá trabalhando a autoestima da criança, é, né? Mas assim, exatamente. quem vive com ela diariamente, que é uma pessoa muito importante na vida dela, às vezes Sim. ela fica ali esperando uma validação. Tipo um gatinho, sabe? Aham. Assim, esperando uma validação, um carinho da barriga, né? E a criança fica ali esperando e não vem. Aí vem da tia, mas a tia não tá ali todos os dias, é importante Aham. tanto quanto, mas daquela pessoa que vive ali, que é Pai da mãe, extremamente né? importante, né? Dos responsáveis que vivem ali diariamente com aquela Uhum. criança, né? E nunca vem, só vem as críticas. Aí depois não sabe, por que que a criança não
uma empoderada, por que que a criança não tem voz? Porque às vezes manda calar a boca. Cala a boca, não se mete perto de adulto, mas por que tá conversando perto de criança? Aí a criança é Né? culpada de estar naquele ambiente, no mesmo ambiente que adulto, né? E aí ela é culpada de estar escutando a história dos adultos. Mas por que que os adultos estão conversando ali no ambiente onde estão as crianças? Né? As pessoas nunca pensam ao contrário. É porque às vezes o adulto ele comete o erro de achar que ele tá sempre certo, né? Boa. Né? Comete o erro de achar que tá sempre certo. Uhum. Exatamente isso. Exatamente. E praticar a sororidade já com as crianças desde pequeno, né? Porque é uma outra coisa social que nós, mulheres, sofremos desde cedo, né? Sua roupa tá mais bonita que a dela. Você fez melhor que ela. Você desfilou melhor que ela. Isso já desde pequena, né? Eu fico pensando, gente. Exatamente. E a menina, ela sempre é muito equiparada em relação à beleza também, né? Nós Exatamente. mulheres, assim, o tempo todo. Ah, mas ela fez um negócio assim. Ah, porque ela tá com o vestido mais bonito. Ah, porque não sei o quê. E aí a criança acaba querendo se comparar também. Mas cada um É único, é é especial. E a único. sororidade, né? De dizer, nossa, vocês estão lindas. É. Cada um do seu jeito, com a sua cor rosa, com a sua cor vermelha, né? Que aí já não há comparação, né? Cada um da sua forma. E aí a gente vai sofrendo desde pequena. Aí chega a fase da adolescência, já temos os nossos hormônios à flor da pele ali, né? E aí a gente sofre porque já não é mais criança. Não pode fazer coisas porque ainda é muito criança. Não pode fazer coisas de adulto porque ainda está na adolescência. E aí sofre. Eu falo que a pior parte depois da infância é a adolescência. Porque às vezes vem com uma carga tão pesada da infância, já de um sofrimento escondido, mascarado. E que na adolescência, quando vem os hormônios, e isso conta para os Aflora meninos também, mais. aflora muito mais. Né? E aí vai chegar na fase adulta onde vai querer se cuidar. Olha quanta bagagem já tá aí. É De muito cuidar. trauma para tratar. Muita coisa aí pra tratar. E eu vejo que mesmo que os pais sejam pais que dão muita atenção, que têm muito acolhimento, que são amorosos, mesmo assim a criança tem trauma, Tem, mas né? assim, as pessoas hoje estão confundindo repreender, né, dar castigo com ser permissiva, deixar tudo. Não, não é. A pessoa tem que dar castigo, a pessoa tem que Aprender, né, repreender, também. tem que fazer, sim, as coisas. Mas também tem que dizer o porquê que tá fazendo, né? Mostre o que que é certo. Não diga só que não pode aquilo, tá? Mas por que que não pode aquilo e qual é o caminho certo? Porque tá aprendendo. Sim. E as E pessoas seu esquecem exemplo, que né, isso. também. É Exatamente. porque não adianta, por exemplo, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nossa, como eu escutei disso. o Então, quanto na você vida. vê de, por exemplo, o pai e a mãe falam assim, que a criança tá bebendo Coca-Cola pra caramba. Mas o exemplo tá dentro de E casa. tá bebendo E Coca-Cola. aí o pai e a mãe tá bebendo Coca-Cola o tempo todo. E a criança vai Exatamente isso. replicar, né? Exatamente. Acaba vendo aquilo ali um estímulo maior ainda para poder fazer. E não adianta você fazer. Eu acho até assim, por exemplo, a questão de dormir cedo. Talvez os pais também não teriam que dormir cedo. Se você quer que a criança durma cedo, vamos todo mundo dormir, não sei o que e tal. Criar um hábito, sabe? Do que ficar, às vezes, o pai e a mãe, às vezes, beirando a madrugada. Aí a criança fala assim: ah, mas você dorme até vai dormir até tarde da noite. Porque a criança acaba, vamos dizer assim, alfinetando mesmo, né? Os Sim. pais. Sim. Assim, você quer que eu faça, mas você não faz? Por que eu vou fazer também? Aí a resposta é o quê? Eu sou adulta, eu posso fazer o que eu quiser. Aí você quer virar adulto, e quando você vira adulto, você Você quer pode. virar criança. Exatamente. Mas a questão de uma casa e tentar uma casa em harmonia é todo mundo colaborar, né? Ser todo mundo colaborativo. A comunicação sempre foi muito importante. Antes, numa geração anterior à nossa, ela era uma comunicação muito falha, tolhida, que não podia ser dito nada, né? A criança não podia se meter em nada, não ter opinião nenhuma em nada. E aí se tornam adultos que não conseguem se comunicar bem, né? Então, eu sempre falo que hoje a questão mais difícil, as pessoas não sabem se comunicar. Às vezes se comunicam de uma forma errada, sem ser uma comunicação assertiva, que é coisa que a gente também cuida no consultório, né? Sobre comunicações assertivas, né? Porque às vezes a pessoa acha que tá ali se comunicando e sendo super entendido, mas na verdade não. Essa questão da comunicação, eu vejo muitos problemas, assim, que até muitas brigas acontecem por uma falha na comunicação, né?
E eu também acredito muito que, às vezes, a pessoa ela não sabe expor as emoções dela, né? Uhum. Às vezes você acha que a pessoa tá sendo, sei lá, super agressiva por causa daquele jeito dela, mas, assim, Às vezes tá falando um não ali pra você, porque não concorda com aquilo, mas não é porque tá brigando, uhum, né? Mas é porque realmente não concorda, tá colocando o seu ponto de vista, tá tudo bem, exatamente. né? Eu não concordo, eu acho que é assim, assim, assim. Esse é o meu ponto de vista. Não quer dizer que o seu esteja errado, mas também não quer dizer que eu concorde com ele. Sim, E tá tudo certo, né? E de repente você aprende uma nova possibilidade, uma nova perspectiva. né, com Né, é certeza. verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado, interessante, né? Uhum, E aí, de repente, agrega no que você já conhece ou modifica um pensamento seu, né? E tá tudo certo, sim. é isso, é saber ter uma comunicação. Hoje, com a rede social, né? As pessoas são julgadores, as pessoas querem se O tempo todo, comunicar o né? tempo inteiro, querem falar e falam qualquer coisa. Não pensam na questão do que o outro ali, como o outro vai receber. Tem coisas. Eu falo para os meus pacientes: temos crenças, né? Temos pensamentos. Só que nem tudo precisa ser dito. É sobre você? Não. Uhum. Vai magoar o outro? Vai. Então, para que vai dizer? Você pode pensar, ninguém vai mandar nos seus pensamentos, tá tudo Sim. certo. Mas tem coisa que não tem necessidade de ser dita, não é sobre você. É que nem, por exemplo, você vê, assim, o maior exemplo são as mulheres que estão na rede social, que é famosa, às vezes tem uma exposição muito maior, e aí posta uma foto. Ah, tá magra demais. Ah, que isso? Ela era mais bonita. Ih, tá velha, sabe? É o tempo todo esse tipo de comunicação, principalmente questão de imagem da E aí a mulher. justificativa dessas pessoas que respondem isso é o quê? Se tá se expondo é porque quer aparecer e quer que diga. É como se você, por você ser uma figura pública, você tem que aguentar as consequências de ser criticado o tempo todo. Sim. E ninguém merece, né, gente? Mesmo sendo público ou não, a gente sabe realmente que a gente vai. Tem os prós e contras, né, de você ser uma figura pública ou não, mas isso não te dá o direito de ficar ofendendo o outro ou falar do jeito que você acha que tem que falar com o outro, Sim, né? sim, E é exatamente. bem delicado isso, E né? aí a gente volta, né, crítica, aí volta na questão da infância de novo, na crítica, né? Se foi uma criança tão criticada, se foi uma criança que não foi Uhum. valorizada, né, que não teve a autoestima lá dela, né, validada, como vai receber isso na adolescência ou na fase adulta? Até mesmo num ciclo social ali, com uma rede social, com um ciclo social dela pequeno, quando Uhum. vai postar uma foto e recebe uma crítica. É, Como ela vai se sentir? Como ele vai se sentir? exatamente. E assim, você vê. Teve até um caso, né, de uma menina, acho que era uma jovem, que se matou, né? Cometeu um suicídio por causa de questões que estavam rolando na rede social, que estavam ofendendo ela, enfim. E ela era super nova, não soube lidar com aquilo ali. E a gente não sabe até que ponto tá magoando aquela pessoa, não sabe até que ponto pode estar realmente pegando a ferida, né, dela. Sim. Até que ponto ela tá bem para receber aquilo ali ou não. Uhum. Aquele tipo de julgamento. Sim. E eu acho que. Não lembro qual que foi exatamente o julgamento, mas eu acho que não foi nenhuma coisa que ela tinha feito, sabe? E, e aí é muito complicado, porque os jovens estão cada vez mais, né, nas redes sociais, não sabem lidar. E aí, assim, também a gente pensa assim, o seguinte: como que se protege contra isso? Contra essas críticas excessivas? Como que a gente vai se proteger, se fortalecer? Tem como a gente fazer isso? Então, aí é todo um acompanhamento mesmo psicológico, porque aí tem que entender o que te afeta, né? Tentar Uhum. verificar ali o que tá te afetando na rede social, o julgamento, as críticas, né? Até onde. E aí a gente vai fazer toda uma pesquisa do seu histórico, toda uma análise para fazer um plano terapêutico para Sim. entender e melhorar e modificar esses pensamentos disfuncionais, essas Uhum. crenças aí que são formadas, né? Porque se você tá incomodada com, de repente, com um hater ali que você nem sabe quem é, né? Aí a maioria é assim, né? A A maioria que cria maioria. páginas que não nem existem ali para poder só criticar, Uhum. né? Entender da onde vem a raiz disso, né? Para poder cuidar. Então, eu sempre aviso para as mães dos adolescentes: prestem atenção, tá muito quieto, tá no celular, tá no tablet, Uhum. tá no computador, né? Tá quieto em casa.
tenta ver como é que tá a conversa. Tenta sempre no final do dia sentar e ter uma conversa sem julgamento, porque senão não vai contar nada. Para poder entender, porque de repente tá em sofrimento ali e não sabe, E né? às Ou vezes. então tá naquelas redes, como aconteceu com a menina que cheirou o desodorante, Ah, né? Que tá voltando muito essa onda de novo esqueci o termo, Desses desafios, os né? desafios, né? Teve uma época da Baleia Azul, lembra? É, Foi eu um tempo lembro, eu atrás, lembro. e parece que isso tá voltando muito forte de novo, né? Quem joga muito videogame também, que tem o jogo online ali, que rola muito desafios de jogos de RPG, enfim. Então Free Fire, então tá muito complicado. Então sempre tentar conversar, né? Eu sou amigo do meu filho. Não tem essa história de amigo do meu filho. Não vai chegar nesse patamar de amizade, Sim. porque não. Mesmo que você diga assim, eu quero ser amigo do meu filho. Legal. Ah, Você vai vai tentar tentar, o mas você máximo, não né? vai entrar nesse papel porque o seu papel é outro. É de ser pai ou mãe, né? De ser pai ou mãe. Mesmo que você tenha maior vínculo ali. Mas o seu papel é ser de pai e mãe. Né? Então, é ser pai, mãe ou responsável, sem julgamento, que você vai conseguir chegar nesse mesmo consenso que você coloca de um amigo, né? De saber tudo do seu filho. Mas no seu papel ali de responsável, de educador ali dentro de casa, né? Sim, com certeza. E assim, eu não lembro na minha época, eu acho que eu não via muito isso sobre essas questões de desafios. Pelo menos o pessoal fala, eu tava conversando sobre isso do desodorante, né? Aí teve até uma amiga que falou assim: mas isso aí já é antigo e tal. Eu falei, gente, nem lembro disso. Lembro que tinha desafio de desodorante, não sabia que tinha essas coisas, né? Na minha época, eu acho que não tinha tanta informação assim que chega tão rápido, né, para todo mundo, né? Para quem não tinha, quem era sem seu acesso do mundo eletrônico de hoje em dia, já existia desafios, sim, né? Só que já eram desafios mais presenciais, É. né? Que a pessoa Só falava, as lembrava pessoas da mulher loura do do banheiro. loura do banheiro, os As- medos que as pessoas colocavam. Eu adoro me fantasiar dela, gente. Pois é uma loucura. Aí tinha aquele joguinho de jogar moeda, você só podia sair quando ele te Esse negócio liberasse. do É copo do copo. também. Enfim, Tinha tinha essas umas coisas coisas para assim. botar medo, né? É, E dependendo de como é a cabeça dessa pessoa, a pessoa pode surtar ali, enfim. Então, exatamente. sempre teve esses desafios, de alguma forma, uns desafios, né, na vida Assim, da a adolescência. gente tem esse lado da pessoa que tá recebendo crítica, né? Mas o lado da pessoa que critica o tempo todo. Diz muito sobre ela, né? Mas isso pode estar relacionado com algum transtorno também? Pode ser que sim, pode ser que não. Narcisismo, não sei. Pode ser uma pessoa que tá infeliz e precisa se autoafirmar, né? Voltando mais brando assim, você vai logo no pesado, né? Eu volto no mais Narcisista. brando, logo assim, a pessoa que precisa de autoafirmação e precisa criticar o outro o tempo inteiro. Né? De repente, uma pessoa vai escrever coisas para enaltecer, mas precisa criticar outras para poder, No né, trabalho tem muito isso, tá? menosprezar. Sim, muitos meios têm muito isso. Ah, Né? E aí fala assim, agradeço pelo meu trabalho, fiz tudo muito sim. bem, né? Na gestão passada foi horrível e eu fiz isso. Pra Uhum. quê? Foca no seu Será que tem trabalho. como, assim, identificar pessoas que tenham personalidades narcisistas dentro do ambiente de trabalho para talvez até tentar, não sei, Assim, eu não gostaria de contratar uma pessoa rotular é assim, meio né? complicado, mas a gente pode ver sinais. Sim, existem testes, Uhum, né? Tem a observação clínica, que é muito sim. importante, que é a qualitativa e a quantitativa, que são testes de Aham. personalidade, né? Que a gente vai analisar esses traços. Aí a gente pode dizer que são traços, Uhum. que existem traços ali naquela pessoa, mas a gente não pode fechar, né? Se for, por exemplo, uma questão de trabalho, a Aham. gente não fecha diagnóstico. A Para gente diz trabalho que não pode, né? não, a gente diz que tem traços e aí a gente vai ver, ó, quais são os valores da empresa, qual a ideologia daquele contratante que ele quer, né? Que tipo de pessoa ele tá querendo. Ó, essa pessoa tem esse traço aqui. Te interessa? Que tem vagas que às vezes precisa, né? De uns traços Pessoa. específicos. Tá tudo É. bem. Tem traços mais introspectivos, que às vezes também precisa. Para uma área mais fechada, uma área de TI, né? São de pessoas mais focadas, mais introspectivas, né? Para vendas, pessoas mais comunicativas,
Tem um né? perfil para cada área, Exatamente. né? Então, depende do perfil. Aí a gente entra os valores da empresa, na ideologia da empresa, do contratante que quer e o tipo de vaga, né? Então, a gente trabalha ali nesses três lados e aí a gente vai aplicar o teste de acordo com o que essas três questões precisam, né? Esses testes que você fala, assim, eu sei que tem os testes de personalidade, né? Mas tem outros testes que dentro da psicologia é aplicado que de repente só um psicólogo poderia aplicar? Sim, muitos. Muitos. Né? Tem testes de personalidade, tem mais de um. Né? Eu gosto muito do Peak Five, né? O BFP. E esse só o psicólogo pode aplicar, Aham. né? Nem outro tipo de pessoa pode. Né? Aí tem outros tipos de testes. Aí a gente divide. Teste voltado para o cognitivo, que entra inteligência, né? Medida de QI, que é popular, né? A medida de QI. A pessoa adora fazer esse negócio de QI. Falei, olha, meu QI é mais alto, tá vendo? Mas aí tem os outros para poder tornar o seu QI alto, de repente um score é mais alto, mas os outros são baixos. Que aí faz um subir mais do que o outro, que aí faz o seu QI ficar mais alto. De repente você é bom em trabalhos de comunicação verbal, mas de repente para você processar alguma coisa, para você agir, você é lento demais. Tá tudo bem. Eu vejo também perfis, assim, de pessoas que sempre... Por exemplo, você vê isso desde muito novo, né? A pessoa, às vezes, é uma pessoa extremamente inteligente, muito inteligente, aprende tudo muito rápido, tem aquele pensamento ágil, é proativo, faz tudo. Só que não tem inteligência emocional. Aí, assim, Aí a gente seria outro QI, Isso. né? Aí seria um outro tipo. Aí entra na questão de inteligência emocional, entra na questão de personalidade e afetividade, que entra já nas emoções. Tem o teste só disso também. O Bully é maravilhoso. Que aí Não conheço nada. Que aí a gente Só lembro, vê se eu esses sei, testes. teste DISC. Que aí qualquer profissional gente pode aplicar. Aham, sim. É. Tem algum... Tem motivograma também, que Aham. usa muito na questão do RH, né? Pra Aham. ver qual é a motivação que a pessoa tem, Como que é né? esse? No ambiente. É motivograma que a gente fala. Aham. Né? Aí tem lá os campos. A pessoa tem as perguntas e a pessoa vai respondendo ali de forma mais sincera possível, né? Tem pessoa que vai mentir, né, também, né, em teste. Mas aí Por isso que a gente aplica mais de um. Porque uma hora a pessoa vai se entregar, não vai se conseguir. contradiz em algum momento E a ali, maioria né? dos testes, se você perceber, eles têm perguntas parecidas, mas feitas de formas diferentes. Aham. Pra exatamente a pessoa não conseguir mentir. Porque vai cair em contradição em algum momento. Aham. Não dá, o nosso cérebro não é capaz. Né? São tipo 60 perguntas. Você vai estar É ali. muita pergunta, né? 100 perguntas. Você vai estar ali e não vai conseguir lembrar de tudo. 150 perguntas. Mas, assim, no mesmo teste, tem a mesma pergunta, só que de forma diferente, você Sim, diz? às vezes 2, 3, 4 vezes. Eu não sabia disso não, hein? 2, 3, 4 Olha. vezes pra poder a pessoa, né, para poder ser mais sincera possível. Não adianta você lhe responder algo que você não vai ser sincero o suficiente pra poder dar conta daquilo, porque aí vai acontecer de você adoecer. Às vezes as pessoas estão tão necessitadas de alguma coisa, né, que acabam querendo burlar o sistema, burlar situações, mas não vai ser produtivo, não vai ser legal para aquela pessoa. Entendeu? Entendi. Aí, em relação aos testes, teste cognitivo, o teste de memória, aí tem memória visual, memória auditiva, e tem vários tipos de memória, né? Aham, sim. Aí tem a questão espacial, né? A questão da visão, como se organiza o seu processamento na mente. Também tem testes voltados para isso. Testes sociais, né? Como lida com a sociedade, testes de personalidade, que aí alguns testes de personalidade são desenhos, são testes projetivos, né? Ou são testes de resposta, né? Com imagens, geralmente testes de Com personalidade. É? A gente pede pra fazer uns desenhos, né? Direcionados e a gente avalia segundo como a pessoa desenha ali os traços. Legal. Não é se o desenho tá bonito, se o desenho tá feio, não. Não, meu ia ser se assim. é palitinho ou se não é palitinho, não. Meu ia ser só desenho horrível. Mas primeiro não é que, isso. se alguém falasse assim, desenha aí, vamos fazer um teste com desenho. Eu falei, você não tá de sacanagem comigo, vou ter que ficar desenhando. Eu já recebi isso. Eu falei assim, relaxa, não vou analisar se tá bonito ou se tá feio, não.
É porque realmente assim, quando você é criança, às vezes desenha e tal, e tal. Mas hoje em dia, é que nem aquele livrinho de se desestressar, você Uhum, pinta. aham. Gente, aquilo ali pra mim não funciona. A vontade que eu tenho de pegar aquilo ali, rasgar. Eu falei, pelo amor de Deus, ficar pintando. Ah, eu gosto. Fico viajando ali, ó. Então, Se botar uma cada música, então, pessoa ó. é de uma forma diferente. É que nem, Exatamente. por exemplo, eu ficar pintando, não vou ficar pintando. Vou ficar Exatamente. desenhando, não vou ficar desenhando. Eu não E o que quero, que te entendeu? desestressa? Meus gatos, eu prefiro escrever. Então, é isso. Eu prefiro escrever. Eu sempre fui muito de Você escrever. é... Inclusive, quando era criança, olha só que loucura. A gente vai puxando uma coisa ou outra. Eu gostava muito de escrever poema. Ficava escrevendo Nossa, poema, escrever poema tal. era muito bom. Escrevia para minha mãe, né? Aí Eu sou mais eu velha lembro, ainda, né? Papel de carta. papel de carta. Nossa, trocar papel de carta era fantástico. Às vezes a gente nem escrevia no papel de carta porque era tão lindo. A gente só queria É. trocar. Tem 2 desses, quero trocar. Nossa, eu sou muito velha, Não, eu gente. lembro Deu agora um que negocinho, a tô muito gente trocava velha. muito folha de fichário também. Fichário. Que cada um tinha Fichário. uma folhinha diferente, a gente sempre trocava para Sim. ficar diferente também, umas coisas assim, né? Mas, voltando para o nosso assunto, né? Eu Sobre tô vendo mulheres. aqui que eu tinha deixado escrito Hum, uma questão que você falou, né? isso. Sobre dicas. E é porque eu quero falar exatamente o que eu escrevi. E eu tô procurando aqui. Dicas, você diz assim, para a É, gente conseguir melhorar, trabalhar os nossos. Opa. pro autoconhecimento, para poder Aham. dar também, se respeitar naquele momento. Aqui, ó, práticas emocionais simples. Você Uhum. falou sobre escrever, aí eu lembrei, né? Que eu coloquei aqui, ó, Diário Sim. das Emoções. Uhum. Né? Que é super fantástico isso para Sim. você aprender como são suas emoções, tanto para a questão do ciclo menstrual mesmo, para você Aham. entender as situações que estão acontecendo naquele momento e como o seu emocional tá reagindo, Sim. né? E qual comportamento que você tá tendo, né? A gente usa muito isso, que é o RPD, né? Registro de pensamentos e comportamentos. Registro de pensamentos disfuncionais. Tem Que aí a gente um. registra essas informações ali, né? Eu hoje sei lá, fui sair de carro e parou um carro na minha frente, eu quase que fechei, e aí me deu Aham. vontade de xingar, e aí eu Aham. pensei melhor, não Aham. fiz, né? Ou então eu xinguei, e aí começou uma briga terrível por conta disso, a pessoa veio e virou uma discussão, né? Sim. Então, são pensamentos que fazem gerar comportamentos, né? Então, seu Uhum. comportamento foi qual? Foi impulsivo? Foi de sair do carro e ir lá e sair da satisfação com a pessoa, de brigar? Não, eu parei e respirei pra poder colocar as É. coisas no lugar ali e aí, tá, vou fazer o que agora, né? Aí a Vamos pessoa meio lá. que relê isso também para poder Sim, analisar. pra analisar e Eu sei que entender. existem, já teve uma psicóloga que passou para mim um aplicativo até que tinha para registrar as emoções e tudo mais. Mas eu acho que eu tenho a sensação de que funciona melhor escrevendo. É aquela coisa de. Eu não sei, porque eu acho que a gente está tanto no digital que às vezes até para Uhum. assim, tem aquela preguiça depois de tanto tempo no digital você querer ficar escrevendo, mas tem certas coisas que eu acho que escrever sempre funciona muito bem, né? Cada um funciona de uma forma, né? O importante é o psicólogo ter essa sensibilidade e entender que qualquer técnica que a gente aplique, ainda Uhum, mais quem trabalha com TCC, né, teoria comportamental cognitiva, que a gente passa muita atividade para os pacientes, a gente sim. entender, ter essa sensibilidade de entender que tipo é esse seu paciente. Ele gosta de escrita, ele não Uhum, gosta de fazer, ele gosta de fazer no consultório, uhum, né? Fazer essa atividade. Ou então fazer com que ele tá fazendo porque ele tá tendo fuga, porque ele tá fugindo de prestar atenção nesse movimento que ele tá fazendo. Porque senão não vai conseguir uhum, fazer a modificação. Então, o psicólogo tem que ter a sensibilidade de compreender como é que é o seu paciente e fazer da melhor forma para ele. Não da melhor uhum, forma para mim como psicólogo, mas da melhor forma sim. para ele, para que a gente consiga fazer essa mudança. Até mesmo quando a pessoa não faz, não, eu vou fazer em casa, não, prefiro fazer em casa, não. E fica Uhum. uma, duas, três. Enrola muito para fazer. E aí isso também já é uma questão que a gente tem que Pessoa abordar. que quer procrastinar sempre, né? Tem que ter uma questão ali. Tá fugindo por quê?
né? Se você veio para praticar uma mudança, se isso, Aham. você tá me dizendo que isso tá te fazendo mal, por que a gente não vai focar nisso? Ou se realmente, será que isso tá te Uhum. fazendo mal? Ou você acha que as pessoas acham que estão fazendo mal, que de repente pra você não tá. Você Uhum. quer fazer uma mudança por outra pessoa, né? E não é. Então, todo o movimento do seu paciente é uma observação, é uma questão que você tá lá estudando cientificamente ele lá Sim. e você vai fazer um trabalho da melhor forma para aquele indivíduo, como você Uhum. gosta de escrever, como o outro prefere anotar no celular, como o outro prefere não fazer desse jeito, prefere fazer no consultório e refletindo os dias, ó, a Uhum. segunda-feira eu fiz isso, isso, isso. Tá, então vamos voltar lá na segunda-feira comigo? Vamos lá. Como é que você se sentiu? Vamos voltar para aquele momento. Uhum. Qual foi o sentimento que você teve? Né? Vamos acessar aquele dia, né? Tem gente que gosta de fazer ali naquele momento, no consultório, porque não consegue mesmo fazer sozinho. E tem gente que Às vezes pratica a fuga, e tá eu, tudo certo. eu, Aí a gente vai analisando outras questões. eu até esqueço do que eu fiz. Eu acho que tem que falar logo. Senão tem que anotar em algum lugar. Se perguntar o que eu comi ontem, não lembro. E adolescente adora praticar a fuga, né? É, Adolescente, pra fazer atividade, é difícil. é. É muito difícil. Aí você vai pegando ali da forma mais possível, né? Uhum. Vendo o que mais gosta dentro das possibilidades, implicando, trazendo para responsabilidade, Uhum. né? Para isso, eu falo para os meus estagiários lá, né, na clínica social, Sim. que adolescente vive num limbo, fica sempre em círculo o tempo inteiro, melhora, depois volta de novo para aquela mesma questão. É. E é assim, porque tá ele criando uma personalidade ainda, tá amadurecendo. E a gente repete de novo, não tem problema nenhum. Faz de novo, melhorou, aí voltou para, às vezes, numa situação muito parecida que não consegue Aham. lembrar que foi feito da mesma forma. E aí volta. Falei, então, lembra aquela situação? E aí vai criando uma maturidade, Uhum. vai aprendendo e vai lidando com as circunstâncias. É, com certeza. Aí eu anotei aqui, ó, diário das emoções, respiração consciente, dança intuitiva. O que seria a dança intuitiva? Aí eu vou falar da dança terapia, né, que é a minha Aham. paixão, que é uma dança onde você trabalha as suas emoções, não é algo falado, você não vai chegar e vai falar Uhum. sobre o seu problema. Você vai dançar o seu problema. Dançar o seu problema? É muito gostoso. Como seria isso? Né? Na Na prática. prática, por exemplo, quero trabalhar a autoestima. A pessoa Uhum. chegou lá e me contou que, olha, não me sinto valorizada, não me sinto bonita, não me sinto bem Uhum. comigo mesma. Eu ando muito assim, aí você já vê que a pessoa tá andando assim muito Uhum. fechada. Então a gente vai trabalhar a autoestima Até a postura com. corporal, né? É, exatamente. E a gente vai trabalhar com danças livres, né? Mas com um ritmo e com uma música intencional. E Uhum. aí o facilitador, o mediador, ele vai lá trazendo palavras, né? Agora, puxa, tira o que tá dentro de você e coloca pra fora. Puxa, tira e coloca Eu pra acho que eu tenho fora. vergonha de fazer um negócio desse. Muitas pessoas têm vergonha de Só início. ficar meio assim travado, Muitas né? pessoas ficam com muita vergonha de início. Mas com o tempo você vê que seu colega vai estar fazendo, ou às vezes, não, eu quero fazer uma aula particular, ou eu quero fazer aula eu com uma amiga, ou eu com uma Uhum. pessoa até desconhecida. Às vezes as pessoas preferem fazer com alguém desconhecido, né? Porque as duas pessoas vão estar fazendo a mesma coisa. Mas assim, Aham. a primeira aula é todo mundo muito assim. Mas na segunda já é transformador. É lindo. É lindo e a pessoa sai de lá, parece que estava carregando uma bagagem muito pesada e sai muito mais leve. A É bem dança, ela traz interessante. um pouco disso, né? De você Traz. poder trazer esse alívio, esse aconchego, né? Eu diria que é uma atividade física, não? É uma Sim, atividade física. sim. Nesse caso, esse tipo de dança intuitiva, né, que é a dança terapia, Aham. biodança, dança terapia, é uma dança, Biodança é o quê? também é um tipo de dança também intuitiva, né? Aham. Que aí, às vezes eles trazem papéis ou então músicas e a pessoa, ó, agora eu quero que você escute essa letra, essa parte, te dou um papel, ó, a letra dessa música aqui é sua, esse trecho. E aí Aham. você vai dançar esse trecho. E aí você vai ler, nossa, como é que eu vou dançar isso? Vai lá. Aí bota a música e você faz o movimento. Uhum. Às vezes, o vento sopra, e aí você vai, faz o movimento de vento sopra. Aham, E é o sim. seu movimento, tá tudo certo. E o colega vai fazer diferente. E tem como, por exemplo, analisar, porque você falou assim, de
vou fazer um link aí. Tem um teste que você falou que era do desenho, que você fazia, escrevia e tal. Aí você vai analisar aquela pessoa pelos traços, enfim, como que ela faz aquele desenho. Mas, por exemplo, se for, você consegue analisar como aquela pessoa dança? Analisar aquela pessoa da forma com que ela dança? Sim, o corpo traz memórias afetivas, assim, Uhum. indiscutíveis, que às vezes você não consegue se reconhecer na fala. Não tenho palavras para dizer o que eu estou sentindo. Então, o seu corpo, ele tem essa memória e ele traduz para você. Uhum. E aí, só você observar e trazer esse contexto. Aí, no final da roda, a gente faz uma conversa integrativa para poder saber o que sentiu. São, e, são várias pessoas juntas ao mesmo tempo para fazer a dança? Ou Não pode ser uma pessoa necessariamente, só? pode ser uma pessoa só. Ah, tá, Importante é o entendi. mediador conduzir, né? E é Uhum. uma dança com propósito. Qual é o propósito dali? Né? Sempre tem um propósito. Muito legal, é muito bonito, é muito emocionante. Tem Uhum. momentos que a dança você vai chorar. Eu, quando fui Sim. fazer a primeira aula, né, que foi o encontro dos professores em São Paulo, né, que foram todos os tipos de dança livre, Uhum. como eu chorava. Era para poder representar, para voltar pro ventre da sua mãe. Então você Nossa, fazia movimentos de feto. Era coisa muito caraca. lindo. Muito lindo. E aí chora. É que é Às como vezes se você chora por você. tristeza, às vezes você chora por felicidade, chora por emoção, você chora. E transborda aquela emoção toda. É muito bonito. É como se você pegasse aquela pessoa, levasse para aquela situação que ela viveu, né? Uhum. Acho que dentro dentro da barriga da mãe você tem um acolhimento ali, A tem amor, proteção, tem né? a proteção, né? Então você se sente protegido. Tanto que eu vejo que é, tem até as posições com que você dorme, né? Uhum, sim. A sensação de que você quer se sentir protegido, Aí o que a gente fala, acolhido, né? O né? corpo tem memórias, né? É. Memórias afetivas mais do que talvez às vezes que você consiga conscientizar, né? Ter Uhum. consciência daquilo. É tão inconsciente que o seu corpo ele vai reproduzir sem você perceber. E aí a dança terapia ele entra como algo terapêutico, né? Pra É, mulher também deve ser uma coisa legal, né? Porque muitas mulheres gostam de dançar, né? Se conectam através da dança, né? sim, Então, acho que principalmente uma mulher que é mais, eu acho que talvez seria um pouquinho mais desinibida, né? Para poder participar. Acho que deve funcionar bem, né? sim. Mesmo que no início você fique muito tímida, muito inibida, mas Uhum. você já começa o processo dali. É. O processo terapêutico já começa ali, né? De vocês se soltando aos pouquinhos. São quase 1 hora e Uhum. 20, 1 hora e meia de aula. Então, é Uhum. muito devagar, é muito calmo. A pessoa gosta que a pessoa que é muito agitada não vai curtir muito, não. Você tá esperando É. uma dança lá que você vai ficar se sacudindo Eu todo. tava esperando fazer um crossfit aqui, levantar uma barra, fazer um LPO. Não. Mas, assim, às vezes a calmaria também é importante, né? É. Então, essa calmaria um pouco da dança Aí terapia tá. também é legal. Mas também não é só assim, por exemplo, a gente faz com Aham. criança danças de roda. Ah, sim. Faz E é sentido. muito interessante com crianças. E é engraçado, assim, que porque você falou sobre a questão de você gostar de pintar, por exemplo. Ah, eu gosto de pintar aqueles livrinhos e tal, pra mim não gosto. E aí você fala que essa questão da dança que é mais uma calmaria. Eu acho que eu já teria que fazer uma coisa mais. Sabe quando você vê que. Eu acho que tem pessoas com perfis diferentes, né? Sim. Isso que é É, fantástico nas pessoas. de aquela pessoa precisar se desestressar, sei lá, correndo, porque já aconteceu isso comigo, por exemplo, às vezes tá muito ansiosa, aí me dá uma vontade de correr, sair correndo. E aí teve uma vez que eu tive uma briga com meu pai, enfim, aí eu falei assim, não, vou pra academia, não sei o quê. Eu nunca corri tanto na minha vida. Porque eu precisava liberar. É como se, tipo, eu precisava liberar aquele sentimento, Sim, sim. aquela adrenalina que eu estava sentindo, que tava, sabe, me incomodando. E quando eu comecei a correr, e olha que eu não sou de correr, tá? Não sou de correr. Corri tanto, eu falei assim, cara, agora tá bom, agora eu tô tranquila. Mas tá vendo como é que pessoas diferentes, por exemplo, eu quando eu tô com raiva de algum acontecimento que deu-se ali com outra pessoa, né? Quando eu tô com muita raiva, eu Uhum, fui malhar depois disso, eu faço tudo errado. é. Com questão de me machucar, de me lesionar.
da minha mente ficar tão voltada pro que eu tô sentindo, Uhum. de eu não conseguir me concentrar e de pegar o peso. Já quase caiu o peso da minha mão. Aham. Então, eu já sei que com raiva eu não consigo, né, malhar. Eu preciso ter foco ali pro que eu Uhum. quero. Pra eu malhar, eu tenho que ter intenção dali. Eu não consigo, né? Talvez, assim, quando a gente fala de uma dança com cunho terapêutico, a gente conseguindo botar, de repente, sei lá, uma pitch, que é uma coisa mais pesada, um Uhum. metal mais pesado, ou uma orquestra com um ritmo mais alto, a gente consegue também ter o mesmo estímulo que você tá falando aí Uhum. sobre correr na esteira, Sim. né? De giros, de impacto porque também a gente trabalha na terapia a questão da raiva, né? As emoções. E aí a gente coloca um ritmo mais acelerado, um ritmo mais forte, mais profundo. Já não é tão uma calmaria, mas você entra num estado de espírito totalmente diferente. Aham. Tem até a dança artística, né, que você interpreta e tal. Acho tão lindo aquilo ali, Uhum. né? E aí você tem É. que estar realmente bem com Você você tem como se ali. fazer até uma dança artística ali, interpretar na dança Dá, terapia, dá? dá pra fazer. Dá pra ter. Olha. É igual na psicologia, né? Tem o psicodrama, onde Hum, pessoas fazem papéis sociais da sua vida, hum, né? O psicólogo conduz, pede pessoas ali que vão fazer papéis, tipo, eu tenho problema com meu pai, né? Eu não tenho não, tá? Mas você tem problema com meu Exemplo, pai, é um exemplo. exemplo. E aí vai chamar uma pessoa que não tem nada a ver com você, que vai fazer o papel do seu pai, Aham, né? E outra pessoa vai fazer o papel da sua mãe. E aí você vai colocar ali tudo pra fora que você tá sentindo aham. naquele Falar pra momento. eles, né? Isso, vai dramatizar aquela circunstância Aham, sim. pra colocar pra fora, e aí você organiza suas emoções, regula, e aí de repente você consegue falar com ele realmente, mas não precisa falar daquela forma mais. É, já tá alinhado, já botou pra fora, já tirou toda a Exatamente. raiva que tinha, aí você já chega Aí o lá mais leve. psicodrama é dessa forma, mas assim. E é engraçado porque, assim, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Ser bem sincera, eu vejo aquela... TCC eu conheço, né? Porque eu tenho questões de ansiedade mesmo, e eu trato, né? E, assim, a TCC foi a que mais me indicaram, né? Uhum. Mas tenho conhecimento de algumas vertentes e tal, mas, assim, sobre a dança-terapia, é algo que... A nossa terapia não é da psicologia, né? Ah, Ela é é fora, fora! ela é terapêutica, ela é Ah, fora. sim. Ela ainda não entra na questão terapêutica da psicologia, dentro da Uhum. abordagem da psicologia, não. Por Mas é como enquanto se também, fosse né? uma terapia integrativa, vamos dizer assim. Exatamente. Terapia Ah, integrativa, tá, correto. entendi. Exatamente. As abordagens que a psicologia reconhecem as Uhum. terapias, né? Psicanálise, TCC, né? A TCC agora, as pessoas estão trabalhando muito com PBE, né? Práticas baseadas em evidência. Aí quem entra? TCC, DBT, que é regulação emocional, Aham. ACT, terapia de aceitação, né? São todos esses tipos de terapia que são pautadas e que têm estudos científicos. Por isso que a maioria dos médicos direcionam para esse tipo de psicólogo, Uhum. por ter base científica, por ter sido já pesquisado, né? Uhum. Eu atualmente eu venho estudado terapia de única sessão. Eu gosto de estudar muito, né? Eu gosto de estudar Como que é várias. isso? É um tipo de terapia Uhum. como se você fosse chegar para mim e falar assim, Marlúcia, eu estou com um problema de indecisão. Eu preciso resolver isso, Uhum. né? Mas indecisão de quê? Focar numa Dessa coisa questão. só, né? Exatamente. Aí Uhum. você vai lá e tem a pré-sessão, onde você vai me dizer, vai preencher um questionário, né? Dizendo essa questão que você quer tratar, Uhum. né? Aí tem o dia da terapia, que é como se fosse o dobro da terapia, gira em torno de mais ou menos Mas... 1h30, Ó, né? E a gente vai tratar daquela situação. Se começar a correr, então tem que ter um manejo muito, muito alinhado ali. pra poder guiar o assunto ali sem se desviar, né? Exatamente. Se caso a gente identifique que essa questão da indecisão em relação àquele assunto tá com outros desdobramentos, a gente vai analisar e vai dizer, seria interessante você Uhum. fazer um acompanhamento psicológico, Uhum. né? Que aí vai ser mais justificável, você vai conseguir entender a raiz dessa sua questão. Agora, de repente, não, porque tem pessoas que nem necessariamente não precisam fazer um acompanhamento psicológico, Uhum. né? A gente tem que acabar com esse raciocínio
que foi criado aqui no Brasil, Sim. né? No entanto, a terapia de única sessão, ela vem da Austrália, né? Então, a E gente tem vai funcionado bem. Tem funcionado, porque a sua necessidade, quem sabe da sua necessidade é você, Uhum. pelo menos naquele momento. E se você me procurou com aquela necessidade inicial de resolver aquela indecisão e você viu ali que teve desdobramento, perfeito, você já criou uma outra consciência pra você. E aí você vai fazer seu acompanhamento psicológico, tá tudo certo. Se não, se era aquele problema que você queria resolver naquela ocasião, tá tudo certo. E aí tem a sessão e a pós-sessão pra gente poder saber se realmente foi executado todo aquele planejamento que a gente criou juntos. Sim. Entendeu? E é fantástico, por exemplo. Hoje é muito indicado para pacientes que já receberam alta. Eu tenho muitos pacientes que eu já dei alta e às vezes vem para manutenção. Aconteceu um assunto pontual, só que eu ainda não trabalho na terapia de única sessão com eles, porque eu ainda estou em fase de estudos. Sim. Termino em junho. E aí eu acabo aplicando algumas coisas de certa forma, né? Porque eu já tô estudando, já tô na prática. Com certeza. E aí eles voltam para fazer manutenção. E tá tudo certo. Né? Ou então pessoas que acharam que, eu não vou fazer terapia, não vou fazer acompanhamento psicológico, isso é coisa de maluco. Aí vai pra fazer terapia de única sessão e vê que não é nada disso. E aí criam coragem, a consciência muda de fazer um acompanhamento psicológico. Às vezes é porta de entrada para uma pessoa desmistificar um acompanhamento psicológico, ou às vezes é uma manutenção de alguém que já fez, aconteceu algo muito pontual e ela quer, né, ter uma reflexão, pensar melhor sobre aquele assunto. Ou de uma pessoa que nunca fez, ou que quer fazer, ou que tá só ali de curiosidade, né? Então, a terapia de única sessão é bem interessante mesmo. E essa terapia de única sessão seria indicada para alguns casos específicos? Ou, no É mais geral, para poderia... esses casos mais que você quer resolver algo muito pontual. Não que a pessoa tenha, por exemplo, é porque, por exemplo, a TCC a gente fala muito de transtorno de ansiedade, mas não tem muito isso para terapia de única sessão. Não. Teria ser, isso Quem aqui... tem um transtorno diagnosticado não é indicado. Tá, sim, entendi. Não é indicado porque é indicado realmente um acompanhamento. Existem colegas lá que dão os relatos dele que as pessoas às vezes já têm a sua psicóloga, sim. têm o seu acompanhamento, né? Que tem lá o transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Aí já trata, só que já trata, só que eles querem resolver uma situação. Aí procuram uma psicóloga que trabalha com terapia de única sessão e vai lá para resolver só aquilo. Sim. E tá tudo certo. Não vai deixar de ter o seu acompanhamento, mas vai tratar aquele assunto pontual com uma especialista de terapia de única sessão. Interessante. É uma boa, né? Porque a gente tem mais outra possibilidade. Sim, a gente tem que abrir, nós psicólogos precisamos abrir a nossa mente e não é ser uma caixinha pronta e determinada. No entanto, essa terapia de única sessão tem respaldo científico, tem artigos mundiais, né? Onde asseguram a gente de que funciona realmente. Né? Não é uma terapia breve, não é uma terapia pontual, não é uma terapia de emergência. É uma terapia de única sessão que é pautada para a resolução de algo aí específico. Específico na vida, né? Exatamente. Se eu quiser, por exemplo, ficar rica, você resolve para mim uma sessão? Tá ganhando? Aí você me conta também. Se eu descobrir, me conta. Quero resolver esse problema, quero ficar rica. Como que eu faço? Brincadeira. A gente brinca muito aqui, né? Porque é para descontrair também, claro. né? Porque a gente precisa também um pouco disso, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas estratégias práticas de autoconhecimento, né? A gente falou sobre a questão também de registrar, né? Sim. De repente você poder estar acompanhando sempre o ciclo menstrual, né? Mas tem alguma outra coisa que possa auxiliar para poder identificar essas nuances da mulher, para poder a gente poder conseguir trabalhar melhor isso? Alguma coisa que você indicaria? Se a gente for pensar na questão do ciclo menstrual, a primeira coisa realmente não tem muito jeito. É ter o aplicativo, né, para acompanhar lá. E se né? tiver a menstruação desregulada, faz o quê? E aí você tem que conversar com a ginecologista para poder alinhar esses seus ciclos. Para entender. Porque quando a menstruação é muito desregulada, essa é uma questão hormonal. Né? Aí a gente já tá falando dos outros hormônios. Sim, né? sim. E aí a gente tem que alinhar com a ginecologista. Né? Porque aí pode ser algum problema fisiológico, orgânico, que precisa ser alinhado. Porque se uma pessoa menstrua o mês inteiro, por exemplo,
né? Tem que ver Ela não essa consegue questão. nem identificar as fases Não do consegue. ciclo menstrual. Não Porque consegue. não tá E menstruando o mês inteiro, ou vai então ter que tá sem menstruar ajustar não sei quanto isso, tempo. verificar o que está acontecendo aí, já vira um desdobramento bem, E bem será que complexo. isso pode gerar algum tipo de transtorno, alguma coisa assim sei lá, não sei se tem alguma coisa relacionada, porque, por exemplo, mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, ela vai ter aquelas questões de ansiedade piores, né, na TPM. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem algum transtorno de ansiedade, mas que não tem nada, não está muito regulado, será que tem alguns picos Com também? certeza vai ter, né? Porque se os hormônios estão descontrolados, essa desregulação emocional vai estar sempre presente na vida dessa pessoa, nesses 30 dias. Então, tem que ter um acompanhamento, né, multiprofissional aí para poder entender o que está acontecendo. O ginecologista, o endocrinologista, que cuida dessa questão hormonal também, né? O psiquiatra, se for o caso, né? E o acompanhamento psicológico. Né? Entendi. E às vezes muita gente aqui que eu penso também. Às vezes a pessoa já toma medicação para ansiedade, tem depressão, toma remédio, e às vezes não está resolvendo a ansiedade no período da TPM, porque na verdade tem uma desregulação ali, né? E aí é um outro profissional também para poder, o ginecologista poder verificar o que está acontecendo, de repente usar algum método contraceptivo, alguma coisa assim, para poder dar uma regulada, né? Sim, é o que a gente pode equiparar com a endometriose, né? Porque às vezes tem a necessidade de suspender a menstruação. E mesmo quando suspende a menstruação, as pessoas acham que não vai sentir esse movimento. Sente o mesmo, Sente. sente a mesma coisa. Ah, então, isso que eu ia falar com você também. Porque eu já cheguei, assim, hoje em dia não tomo mais anticoncepcional, mas teve uma época que eu tava emendando. E a gente conversando assim, né, o pessoal no CrossFit, a gente conversa muito, né? E aí eu conversando com uma amiga, é porque eu tomo um anticoncepcional direto, nem tem mais TPM. Eu falei, gente, Tem sim. eu mesmo, porque assim, na minha cabeça, eu ia emendar para também evitar de ter TPM. Mas eu estava sentindo. Aí eu falei assim, gente, eu estou emendando esse anticoncepcional, mas eu estou sentindo cada fase. E não tá mudando muita coisa, porque o sangramento, assim, eu acho que é o de menos. O problema é o que vem com Pra mim todas o as questões. sangramento é o demais. Ai. É. É. Aí, Eu pra me mim, sinto tanto nojenta, eu faz. fico com nojo de mim mesma. Mas tem mulheres que gostam, né? Você já reparou que tem mulheres que eu, pelo menos, eu já vi. Eu também me sinto assim, um pouco de. O ato de menstruar, você se sente mais mulher? É Não. estranho, né? Mas Não tem. mostrei Já não, né? conversei com Assim, mas eu outras não... pessoas também que sentem um pouco isso, de se sente mulher, mais mulher por isso, entende? Sim. Mas porque pra mim não me incomoda muito essa questão da menstruação, mas tudo que vem com a menstruação é Sim, os o mau sintomas, né? humor, a vontade de matar alguém, Aham. a vontade, às vezes, de ficar só deitada, dormindo, cansada. Falei, gente, hoje eu não quero fazer nada. Pelo amor de Deus, eu tenho que levantar, tenho que trabalhar, tenho que fazer Essa isso. é uma coisa que talvez você possa levar até para sua psicóloga para tomar É, consciência, né, dessa fase que você vai estar e que, tipo, você não tem muita escolha, né? a Você gente não vai tem muita estar. escolha. Então, como é que você quer passar por ela? De que forma? Qual a melhor forma para você? Você escolhe e toma consciência disso, é um fato. Não tem como mudar, né? Então, tentar passar da melhor forma possível, se acolher da melhor forma possível. A vontade era fazer nada. Mas, como eu tenho uma empresa, Eu então fico torcendo para cair final de semana, como caiu esses dias. Mas Que aí aí eu fico, ai, estraga. Ah, não, tudo bem, você pode não. Se bem que eu vou te falar que os últimos finais de semana eu tenho trabalho bastante também. E aí a gente fica pensando, gente, você não vai parar nunca de trabalhar, gente. Não vai parar nunca. escolher ser Porque. empresária é isso, né? A gente não tem, às Exatamente. vezes a gente não trabalha um dia da semana, mas no final de semana não tem sábado e domingo, certo? Ou às vezes você trabalha o dia inteiro e ainda tem que continuar trabalhando à noite. Pois é, e teve um tempo aí que eu tava trabalhando muito final de semana, né? Dando aula direto. Agora eu tô tentando deixar o meu final de semana um pouco mais livre, porque eu sei que eu vou trabalhar. Se eu estiver em casa, eu vou trabalhar, eu vou pegar alguma coisa para fazer. Mas eu tento me policiar um pouco sobre isso, né? Porque a gente acaba
se sobrecarregando cada vez mais, né? Sim. E eu acho que a mulher também tem um pouco disso, né? Da gente ser mais exigente, mais crítica com a gente mesmo. Sim. E assim, principalmente nesse momento que a gente não que precisa mais de acolhimento, a gente às vezes fica nessa, poxa, não tô conseguindo. Aí se sente mal por isso. E aí é, você sabe que você tá num período que não é bom para você, né? Que o rendimento vai cair, mas ao mesmo tempo você fica com raiva porque você tá naquele momento ali, Então, a questão né? é parar, pausar, tomar consciência de que está e não tem como mudar, e você quer ter esse sentimento de raiva. Você quer ter esse sentimento que te deixa prostrada ali o tempo inteiro. Não tem muito jeito. E É se a você nossa precisa, fase, não tem e jeito. se É um você plano, plano, precisar, sabe? A gente não faz planos, aham, sim. né? Estratégia de trabalho. Então, é um plano emocional. Você vai fazer um plano emocional para você. Uhum. Faz um plano para esse momento. Vou ficar menstruada tal dia, quando a pessoa tem aí, né, que consegue ter a regularidade certinha, e você já faz um plano para aquele momento. E Se se, por prepare exemplo, emocionalmente para isso. eu vou te dar um exemplo, hein? Olha, imagina você foi convidada para uma palestra super importante e caiu no pior dia para você. Uhum. É bem naquele dia que você tá de mau humor, tá com cólica, querendo matar todo mundo, tá estressada, enfim, seu pior dia. O que que você vai fazer na sua vida para poder Não tem se jeito. tranquilizar? Não tem jeito. Respirar. Exatamente. Não tem jeito e fazer o Aham. melhor possível naquele momento. Ah, não Exatamente. tem uma estratégia, ó, faz isso, faz. Eu tenho um É porque pessoal quando que. você torna consciente, né, é um plano Aham, emocional, né? Você já sabe, você olha lá, vai aham, marcar a palestra, te dão dias, possibilidades. Você vai olhar no seu calendário. Eu aham, olho no meu sim. calendário menstrual, olha só, olha que situação. Eu Eu, em também tô vez de começando a olhar, fazer em isso. vez de olhar no meu calendário do Google, eu olho no meu calendário, Calma aí, deixa né, eu ver aqui no meu calendário do ciclo menstrual. menstrual, para depois ver no calendário do Google, né? Para ver Exatamente, se realmente vai valer a exatamente, pena. exatamente. Se não tiver jeito, beleza, vamos lá, né? É esse dia que vai acontecer, né? E É, aí você já vai preparando o seu psicológico para isso. entendi. E a gente está finalizando, né? A gente está no finalzinho, mas eu queria que você pudesse falar, desse uma mensagem aí para essas mulheres que sofrem como a gente. Sim, sim. É que tá nesse período, às vezes, que a gente não tá bem, mas precisa meio que precisa estar bem, né? O que que a gente vai fazer? É um recadinho para elas. E se você quiser também deixar suas redes sociais para poder também o pessoal te seguir, te acompanhar nas redes sociais, dá o Instagram também da Psicoleve, Sim. tá? Né? Lembrando tanto para mulheres quanto para homens, né? É. Com certeza que não é frescura, Pode falar até para aquela né? câmera ali, ó, se quiser, ó. Não é frescura, não é drama, viu? Não é mesmo. Se conhecer, se respeitar, respeitar você, mulher. Mulher é potência. Então se respeite, se ame, se conheça, que é o principal, viu? E aí, falar das redes sociais, né, da Psicoleve, @Psicoleve Integrado. Essa é a nossa rede social do Instagram. Tem o nosso LinkedIn também, que é a mesma coisa, @Psicoleve Integrado. Tem o meu LinkedIn, que é Marluce_Psique. E aí tem lá vários projetos, várias propostas interessantes. Tem mostrando a empresa, né, a nossa clínica, como funciona os nossos projetos sociais, a dança-terapia que está vindo aí também, né, as avaliações neuropsicológicas, psicológicas, o acompanhamento tanto para as pessoas quanto para empresas, né? Então, a Psicoleve acolhendo pessoas e empresas, que é o nosso slogan lá, né? E ficamos aí disponíveis para qualquer coisa que precisarem sobre saúde emocional e saúde mental. Cara, muito obrigada por estar aqui presente, por ter trazido tanto conhecimento que é extremamente importante, né? A gente acabou falando sobre Muitas questões de. coisas. Assim, é porque não tem como. A gente quer focar numa coisa só, mas a gente acaba puxando Sim. uma coisa ou outra, né? A gente falou muito sobre a saúde da mulher mesmo, questões emocionais, como o ciclo menstrual vai estar impactando isso na performance também, no bem-estar, nas relações, enfim. Não tem como, né? E Sim. você trouxe aqui muito bem
como que a gente tem que se acolher mesmo nesses momentos que a gente não tá tão bem assim. E eu só tenho a agradecer a sua presença e eu espero que a gente possa fazer mais projetos juntas, que Com você possa vir certeza. mais vezes aqui no podcast também para poder trazer outros assuntos. E isso é muito bom porque a gente consegue transformar a vida de outras pessoas com esse conhecimento, principalmente quando se trata de saúde mental, porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem e que se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue fazer mais nada, Exatamente. né? Exatamente. Né? Muito obrigada, viu? Nessa Obrigada a acolhida e você, estou eu que disponível quando agradeço. precisar, viu? E, gente, continue nos acompanhando nas redes sociais, gente. Vai lá no Instagram, dá uma olhada nos looks que eu tenho vestido, nos acessórios, que são um mais lindo que o outro, né? E, gente, tem todas as outras redes sociais, TikTok, no YouTube, no Spotify, também vocês podem acompanhar a gente. Geralmente a gente posta os episódios completos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então você consegue tanto assistir quanto escutar. Então, você tem essas possibilidades. Você está no carro, no trabalho. Às vezes está um tempo livre, escuta no trânsito. Às vezes você precisa você tá, de preferência quando você está de carona, tá, gente? Para focar ali. Mas, assim, acompanhe a gente, compartilhem mais os episódios com outras pessoas, assistem até o final, porque tem cada dica preciosa aqui que vocês não têm noção de como pode transformar a vida de vocês como pessoas, como profissionais e transformar a vida de outras pessoas também, né? Porque você levando conhecimento também para outras pessoas, indicando o nosso canal, você também vai estar fazendo isso. Então, eu vejo vocês até o próximo episódio, né? Que vai ser com certeza recheado de muitas emoções aqui, tá? Aguardo vocês e até a próxima. Um beijão!